Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Me ouvindo, me vendo bem por aí? Acho que tá tudo ok. Então, boa noite, Jéssica, Felipe, Tiffany. Vamos ver aqui, Liliane, Lauren, Gláucia, Márcio, Maiara. Boa noite a todos que estão com a gente aí na sala. Eu não falei o nome também, claro que a gente não consegue falar o nome de todo mundo. Eu falo os primeiros que aparecem para mim. Espero que a Páscoa de vocês aí seja bem próspera, muita saúde na família e a todos nós. E hoje aí, obrigado pela presença, que eu sei que muitos de vocês já pegaram estrada, já foram viajar. Então, como a gente está com o cronograma de estar aí hoje, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Paper. Hoje vamos falar só de Paper, vou orientar vocês aí da melhor forma possível, apresentar para vocês algumas ferramentas, como o Google Acadêmico, o Translator, editor de PDF, ferramentas que vocês vão utilizar ao longo do curso de vocês. Bom, o que é o Google Acadêmico para a gente iniciar, para que vocês possam ter uma ideia? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, talvez nunca tenham acessado, ou ouvido falar sim. Ele tem a função de pesquisar artigos científicos ou textos acadêmicos entre livros, teses, dissertações, outros tipos variáveis aí de títulos de textos interessados à vida acadêmica. O Google Acadêmico, ele teve lançamento aproximadamente ali em 2004, ele veio evoluindo e hoje ele ultrapassa aí mais de 5 milhões de documentos de acadêmicos, de universidades, de revistas em todo o mundo. Então é uma plataforma gigantesca. Posso até falar aí, talvez exagerando um pouco, que ela é a maior plataforma de dados de pesquisa acadêmica do mundo. Por isso que a gente vai conhecer ela um pouquinho, vocês vão explorar ela um pouco para o futuro estudos de vocês, né? Talvez vocês vão utilizar ela já aqui, mas quem não for utilizá-la aqui já vai utilizá-la para um futuro, para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, pós-doutorado e assim diante. Beleza, vamos abrir aqui essa plataforma para me mostrar para vocês. Criei um novo usuário para que vocês consigam visualizar comigo aqui e a gente trabalhar junto. Eu vou fazer meio do zero, tá, galera? Porque tem muitas pessoas aí que não tem muito, como dizer, habilidade com a informática, né? Então a gente vai tentar ajudar aí um pouquinho, tá? Vou aqui passar o meu slide para vocês, para a gente poder acompanhar aqui a interação. Beleza? Que a gente vai ver primeiro as ferramentas, marcações, para que vocês entendam como vocês vão fazer isso num documento. Depois vocês vão ver como que a gente vai salvar esses documentos, como a gente vai interagir. Depois a gente vai ver como ler um documento para a gente selecionar qual que a gente vai trabalhar e qual a gente não vai trabalhar. Então vai estar tudo mais ou menos desse contexto. Aqui da introdução, nós vamos partir para essa página aqui. São as ferramentas que nós iremos iniciar o nosso trabalho. Acho que é isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Beleza, é essa tela que eu queria mostrar. Agora show de bola. Então vamos abrir o nosso navegador para a gente iniciar aí do zero e vocês poderem me acompanhar. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão digitar aqui Google Acadêmico, ele já vai aparecer para vocês ali. Pode ser esse em inglês aqui ou ainda pode ser esse em português. Tanto faz. Ele vai abrir aqui para vocês. É logo o primeiro que vocês vão encontrar aí. Vou colocar aqui direto já. Ele vai abrir para vocês nessa estrutura aqui. Eu instalei uma extensãozinha aqui para mim poder colocar algumas coisinhas para vocês. Eu vou instalar uma extensão aqui que vocês podem até utilizar mais à frente quando alguém se interessar em fazer um tutorial. Extensão, desenhar, navegador. Você vai encontrar aqui. Esse aqui primeiro aqui. Esse vocês não precisam instalar não, que é só para mim poder apontar para vocês aonde eu estou mexendo, vocês poderem visualizar melhor. Mas quem quiser usar isso para algum tutorial dentro da empresa, alguma coisa assim, é uma ferramenta bem útil. Por enquanto, já instalei a extensão, deixá-la aqui. Eu venho aqui, vou fixar ela. Isso para qualquer extensão. Durante o curso desse tutorial que eu vou fazer de vários videoaulas referente a TCC, tese, paper, toda a introdução, que é uma bateria de vídeos que a gente vai fazer, eu vou ensinar vocês várias extensões ao decorrer. Então, aqui mais ou menos vocês já viram como instalar uma extensão no início. E aqui, nesse contexto, eu vou utilizar essa daqui para vocês poderem ver algumas formas de como utilizar o Google Acadêmico. Beleza, eu acho que alguém levantou a mãozinha aí. Pode abrir o fone, pode falar, tranquilo. Oi, professor Raul. Ô, Raul, tudo certo?
Olha só, eu tô pelo celular, consegui entrar pelo computador, eu vou pro seminário, pro calendário, Talvez você pode falar de novo, cortou bem a sua voz. tô assistindo a aula pelo celular. Certo, que você está pelo celular, eu entendi. No calendário aqui não tem o evento da aula. Não tem o link da aula? Não, eu tô no site aqui do minha célula. Aí como é que eu acesso pelo computador? Como você vai acessar pelo computador? É essa a pergunta? Tem isso. Essa é a pergunta. Ah, tá, mas aí você pode entrar no Teams normal de vocês ali pelo calendário do. Eu não sei como é que vocês entram por aí. Eu entro direto pelo Teams instalado na minha máquina. É que no calendário aqui da matéria não é evento nesse dia. Eu posso colocar o link aqui, aí você manda para o seu e-mail e você abre lá através do e-mail, pode ser? Espera aí um pouquinho. Valeu, obrigado. Certo. Vou ver aqui se vai dar certo. Coloquei ele aí. Agora você pega esse link que eu mandei, manda para o seu e-mail e abre o seu e-mail lá no computador. Aí você clica no link e você consegue entrar no Teams direto. Se foi isso que você queria, né? Beleza então, Raul. Só tira a mãozinha ali só para se outro aluno quiser falar, aí eu sei que alguém quer falar. Só desativa a mãozinha ali que já ajuda. Valeu, tranquilo. Obrigadão, Raul. O que a gente vai digitar aqui, por exemplo? Vamos fazer alguns testes aqui. Eu tenho algumas colinhas já pronta para a gente poder adiantar um pouco o vídeo. Faz de conta que a gente está digitando aqui desmatamento na Amazônia. Beleza, e a gente vai fazer o filtro. Como vocês viram, a pesquisa dele é 100% acadêmica. Então, todos os artigos que estão aqui são de universidades, são publicados por revistas. E aqui vocês conseguem visualizar ele bem, que ele é totalmente direcionado ao acadêmico. Algumas informações que vocês vão ver aqui logo direto, puxar aqui a nossa ferramenta, e aqui eu vou tentar fazer algumas colocações. Margulis, nesse caso aqui, deixa eu aumentar o traço. Beleza, vamos ver como é que tá. Agora melhorou, acho que agora vocês vão conseguir enxergar melhor. Neste ponto, ele está dizendo o que aqui? O nome do autor, Margulis. Então, para vocês pesquisarem artigos que vocês vão usar para produzir o paper, vocês podem ir por aqui mesmo, bem tranquilo. Como a gente teve lá no seminário 1, citações de livros, direta, indireta, referencial, agora a gente vai começar a ver outro tipo de citações, que é direcionado da internet, tá? Então, por aqui agora a gente vai começar a conhecer um outro tipo. Noção de citações e referencial, vocês já têm, que esse era o intuito da gente lá no seminário 1. Agora, no seminário 2, a gente está avançando um pouquinho. Então, aqui a gente está tirando da internet, não vamos utilizar a parte dos livros da Uniaselv nesse momento. Agora a gente já vai para artigos científicos. Então aqui, ó, beleza. Eu vou pegar aqui direto o nome do autor, que eu já sei quem que é. Logo em seguida ele vai me dizer o quê? O ano da obra, mais algumas informações que a gente tem. Essa aqui em cima, por exemplo, o site, quem foi que publicou esse texto. E também tem mais uma muito importante para a gente ver se esse artigo é relevante ou não é. Quantas pessoas utilizaram esse artigo para poder fazer o artigo deles, vamos dizer assim, que citaram esse artigo. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem 462 pessoas que citaram esse artigo. Então, ele é bem relevante. Então, são essas informações principais que vocês encontram aqui, que vocês vão poder utilizar ela com uma facilidade bem maior para vocês encontrarem artigos que venham ao tema que vocês têm como proposta. Então vocês vão pesquisando por aqui e ele vai fazer um filtro para vocês gigantesco. Vai ficar bem interessante para vocês visualizarem. Então vamos fazer algumas buscas aqui. Aqui então, beleza, já vi desse documento, eu quero ver aqui as pessoas que citaram. Aí eu vou clicar aqui nesse contexto e ele vai me dizer todos os artigos que utilizaram o artigo daquele autor lá, Margulis, se não me engano. Aqui vocês vão ver, ó, todos são os artigos que utilizaram. Aí se vocês quiserem ter uma ideia de como que as pessoas utilizaram aquele artigo dentro do artigo delas, vocês vão abrindo eles que geralmente são do mesmo tema. Então fica fácil de vocês encontrarem o que vocês estão procurando. Não precisa entrar num monte de site dentro da internet procurando artigos. Esse daqui é ideal, ele é bem prático de vocês encontrarem e tem vários filtros também que vocês podem utilizar. Antes da gente fazer esses filtros que tem aqui no lado, vou mostrar para vocês aqui melhor, esses aqui que a gente vai utilizar, nós vamos verificar alguma coisa quando vocês encontrarem um artigo que tiver em inglês. Ele é bem válido também para que vocês já tenham aí um contexto relevante a procurar mais de um modelo de trabalho acadêmico dentro do assunto. E às vezes você está pesquisando um assunto, é relevante também
em outro país. Talvez o assunto que você está pesquisando tem pouca coisa dentro do Brasil. Pode ser várias coisas dentro do contexto climático, sei lá, alguma coisa assim no contexto. É mais para vocês entenderem mesmo. Vamos pegar aqui, deixa eu apagar isso tudo aqui. Agora vamos pegar aqui um em inglês. Ó, esse cara aqui, por exemplo, dá para ver que ele está em inglês. Ó, eu vou clicar nele, aí dá para vocês visualizarem que é um artigo que não está na nossa língua aqui. Eu vou clicar nele novamente. E aqui ele vai me dando as informações dentro dessa revista aqui, desse site, de várias publicações, artigos dentro desse contexto. E esse de cima ele vai passar a URL dele, que é aonde ele está armazenado, onde vocês vão encontrar ele talvez aqui mais na íntegra. E aqui para você poder visualizar ele como PDF. Ok, professor, mas para que isso daí serve se ele está em inglês? Eu só quero ensinar para vocês algumas ferramentas que vocês podem ser úteis em algum momento. Hoje, talvez agora, não seja útil para vocês, mas num futuro muito próximo, vocês vão precisar disso aqui, tá? Dependendo da universidade, alguma coisa que vocês vão atuar mais à frente na pós-graduação. O que vocês vão escrever aqui, então, nesse caso? Vocês vão abrir uma nova aba e escrever ali, Translator. Tem que ser esse aqui, tá, galera? Esse Translator aqui de baixo. Não esse que abre aqui, que é o Google Tradutor. É esse de baixo aqui, ó. Por que esse de baixo? Qual é a diferença dele? Vou pegar aqui de novo minha ponteira. Aqui ele vai ter detector de idioma, que vocês vão traduzir uma palavra, alguma coisa, um sinônimo. Aqui vocês já vão ter, na parte de cima, ele pode identificar automático, tem inglês, português, vocês podem trocar por outros idiomas. Essa parte aqui que é o interessante para a gente, de documentos. Ele vai traduzir aquele PDF. E aqui ele traduz o site, se tiver em inglês. Então vamos fazer uma experiência para ver se dá certo, tá? Beleza. Para que isso ocorra, eu vou baixar ele na minha máquina. Vou baixar aqui como nome de teste, tá, em PDF, ok? E como vocês podem visualizar, eu baixei ele aqui. Tá na minha pasta aqui de download. Vou puxar para cá, ó, tá aqui teste. Vou diminuir e vou vir no tradutor aqui. Quando vocês clicarem no documento, ele vai aqui procurar no computador. Eu vou clicar ali, vou vir na minha pasta de download e teste 1. Foi o nome que eu renomeei ele. Vou em abrir, ele vai dar aqui teste. Lembra que ele está todo em inglês, como vocês podem visualizar. Vou aqui em traduzir, mas eu coloquei na opção detectar o idioma, que ele pode estar em outro idioma, sem ser em inglês, em francês, em russo, qualquer outro idioma. E vou em traduzir. Ele é rápido até, vocês vão ver que ele não demora. Deixa eu ver quantas... Ó, já baixou aqui, estou baixando ele. E o teste 1.1. Aqui, como vocês podem verificar, ele já está todo em português. Deixa eu ver se eu amplio ele aqui. É claro que ele vai ter algumas coisas na formatação dele que vai sair um pouco fora de ordem. Porém, dá para vocês entenderem claramente. Então, é uma ferramenta espetacular. Quando você tem algum tema que não encontrar muita coisa sobre esse tema no Brasil, principalmente quando vocês já estiverem caminhando ali para o mestrado ou doutorado, vocês chegarem lá, vocês podem lembrar disso aqui. Na pós-graduação, talvez. Depende muito da área que você atua. Por exemplo, se alguém atua na área da química, por exemplo, agrotóxico, alguma coisa, não tem muita coisa aqui na nossa região. Talvez vocês vão encontrar mais artigos em inglês. Vocês podem fazer isso aqui para vocês conseguirem ler e ver se é relevante para que vocês possam citar esse artigo aqui no paper, ou no TCC, ou na tese de vocês. Tranquilo? Então a gente aprendeu essa ferramenta aí. Aqui ainda, vocês visualizarem, eu não abri no leitor de PDF. Vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui. Ó, eu baixei ele como PDF. Só que aí quando eu vou abrir ele, eu coloquei para mim ele abrir, ó, abrir com, tá? Ele está abrindo com o navegador, o Edge aqui, Microsoft Edge. Por que eu gosto de abrir ele nesse programa? Ó, abrir de novo outra aba aqui. Porque ele tem essas ferramentas aqui em cima que são muito úteis. Por exemplo, eu quero aqui destacar alguma coisa em amarelo. Olha que perfeito que fica. Se eu quiser colocar uma outra coisa em verde ou azul, verde aqui no caso, então ele facilita bastante. Eu quero, sei lá, anotar alguma coisa aqui manual. Claro que o manual é mais feiozão, né? Mas tem gente que tem uma habilidade boa na mão. Não é o meu caso. Se eu quiser apagar aqui, no caso que ficou feia essa parte, só encostar ali, clicar e apagar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu gostaria de mostrar. Aqui eu amplio ou não a folha, tá? Se eu quiser ler inteira,
ou só em tempo, em folha real, no caso. Beleza? Aqui também eu posso diminuir manual e ainda posso gerar o documento. Ok, aqui eu acho que está tranquilo. Mostrei tudo que eu tinha mostrado para vocês. E depois, claro, eu posso salvar ela aqui, tá? Ela salva com essas formatações. Então, quando vocês começarem a ler o artigo científico de vocês, eu vou ensinar outro leitor, mas esse daqui é um para que vocês podem utilizar. Vocês usam o navegador, fazem todas as anotações de vocês. Se eu quiser, por exemplo, adicionar um texto, eu vou aqui em texto, clico aqui e eu quero fazer uma anotação qualquer. E eu clico aqui fora e ele está ali, ó, está anotado. Eu posso fazer ainda, ó, posso aumentar, posso diminuir, posso colocar ele mais justificado ou não, mais alargado. Posso aqui mudar a cor, tá? Posso fazer mil e uma coisa aqui relevante a isso. Ainda posso mover o meu texto para que ele fique numa forma melhor de eu conseguir visualizar a coisa. Ó, fica assim. Uma ferramenta bem útil aí que vocês possam utilizar para construir o artigo de vocês, o paper ou qualquer outro documento acadêmico. Beleza, então. Então vamos fechar com essa parte que foi. Sair sem salvar. Ok, então essa daqui, quando vocês abrirem o navegador de vocês, geralmente eu uso sempre o Google, tá, galera? Porque que mais é o que roda melhor, tá? O Chrome, o navegador Chrome. O Mozilla também tem, o Firefox, tem outros navegadores bons, mas eu gosto que esse daqui quase tudo é feito para ele. Então ele roda que é uma maravilha, tá? Então eu acredito que para vocês também. Caso, se eu quiser colocar isso daqui como meus atalhos, por exemplo, vou voltar aqui no meu artigo. Vamos voltar lá para o Academic, tela inicial aqui. Eu quero colocar ele na minha barra de tarefas. Como que isso vai proceder? Quando você clicar numa nova aba, não aonde está o Academic, abre uma nova aba, ele vai aparecer para vocês esses 9 pinguinhos aqui. Vocês vão clicar nele e aqui vocês vão encontrar várias ferramentas que nós vamos utilizar algumas delas ao decorrer do curso, ou das aulas, melhor, né? Aqui nesse caso, vocês vão clicar nesse de cima aqui, ó, esses 3 pontinhos. Vou colocar aqui meu printzinho aqui. Na tela inicial ele não funciona, não. Então vocês vão clicar aqui nesses 3 e vão colocar aqui nessa parte aqui, ó, favoritos, exibir barra de favoritos. Quando vocês clicarem aqui, ela vai abrir essa aba aqui em cima, uma linha a mais. Aí eu vou voltar aqui no Google Acadêmico e vou clicar na estrelinha que tem aqui. E aqui ele vai dizer aonde eu quero salvar esse link dessa página, para não precisar estar procurando de novo. Eu vou colocar então na barra de tarefas, que é o primeiro que eu vou encontrar. Porém, eu posso colocar em outras, em alguma pasta que eu escolher, mas esses mais utilizados é bom vocês colocarem logo no início ali. Então, concluir, e ele já está aqui, ó. Então, vou abrir uma nova aba e ele está aqui ainda, ó. Se eu clicar nele, ele vai direto para lá, ó. Então é muito útil. Google Tradutor, mesma coisa, porque esse é um Google Tradutor que tem coisas adicionais, então ele é diferente do outro. Ele pode me ajudar em tradução de documentos de vários formatos. E também a tradução e tradução de site. Só colocar o link aqui dentro, por exemplo, vamos dizer aqui Amazon, vamos ver se ele vai sair americano aqui. Coloca um jornal, coloca The New York Times. Pois é, cara, pode ser, né? É que o meu inglês é uma meleca, mas eu achei ela aqui, ó, tá show. Esse aqui é americano, vai dar certo. Tá, dá pra ver que é americano aqui, ó, tranquilo. Vou colocar aqui serviços. E aqui dá pra ver que tá tudo americano. Então eu vou copiar aqui e vou colocar ele aqui dentro e ele já vai traduzir o site para mim automático, ó. É uma ferramenta muito útil mesmo. Vocês podem utilizar aí e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro lá, certo? Então aqui tá ele. Depois é só tirar aqui para o documento ou para texto, que você achar melhor, que você faz a mesma coisa lá da estrelinha. Clica na estrelinha e concluir, ele veio para cá. Ó. Já temos 2 atalhos aqui, vocês não precisam estar pesquisando. Tá os 2 atalhos que vocês vão utilizar bastante ao decorrer do curso, ou mais para frente vocês podem deixar ele como atalho aqui. Então, fechamos o Google Acadêmico, vocês já deram uma olhada, já deram uma visualizada de como vocês vão encontrar documentos que realmente são confiáveis, os que estão lá, elas são passados por um processo, e em outros lugares, quando vocês pesquisarem aleatoriamente pela internet, pode ser que você encontre artigos acadêmicos que não são reconhecidos. E acaba que você vai citar esse nome desse artigo no seu paper, pode dar um problema. Eu aconselho vocês irem para as fontes realmente confiáveis. Tá, mas tem mais fontes confiáveis? Tem várias. Aqui, por exemplo, voltando aqui para a nossa pesquisa, se vocês olharem aqui do lado, tem ó, World Bank, tem IMPA,
A Cielo é deslumbrante, né? Nacional, vai encontrar muita coisa aí brasileira. Então vocês conseguem, ó, ver aqui o artigo na íntegra e vocês vão fazer esse trabalho aí de formiguinha. Se quiserem baixar, só clicar aqui nessa setinha, ele baixa direto para o seu computador. Dentro dessa realidade aqui, vocês estão vendo que essa extensão ela é bem grande, mas depois a gente vai trabalhar com o encurtador, que ela vai ficar menor para que vocês não fiquem com RL enorme no computador de vocês, né? Então, por enquanto, vamos deixar esses dois aqui, que daqui a pouco a gente volta nela. Então, a gente já viu ali no Google Acadêmico a parte de como ver o autor, como ver o ano da obra, qual é o site que publicou esse texto, quantas pessoas citaram ou usaram o trabalho X em documentos, em outros artigos, que vai ajudar vocês a encontrarem o tema de vocês, sem ter que procurar muita coisa na internet. Num lugar só você encontra tudo. E só em revistas tops, que geralmente é os que estão ali. O Google Translator, a gente viu como traduzir do português, site para o inglês e português e qualquer outro idioma. E agora a gente vai conhecer o PDF Shodal. Esse cara aqui, vocês colocam igual o que está aqui mesmo, Shodal. É o primeiro que vai aparecer na busca. Esse daqui é bem interessante também. Eu vou pegar lá o mesmo documento. Vocês vão clicar nessa local file. Vou vir nesse primeiro teste. E aqui está o documento. Pode fechar essa aba aqui. Só vocês virem aqui e ampliar. Ou nessa daqui que ele amplia no total, né? E ele também tem ferramentas que são muito, vou dizer assim, prático para que vocês possam usar no trabalho de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu selecionar, claro, eu peguei um em inglês, mas o que importa não é o idioma aqui, é só a ferramenta. Por exemplo, se eu clicar nesse A aqui, ó, ele vai me dar a parte de eu colocar uma cor que eu queira, destacado na palavra. Ele é bem tranquilo. Se eu quiser usar direto a aba que estão aqui, em azul, por exemplo, ó, eu uso outra. Só que eles são um pouquinho fracos. Aí você pode trocar a cor aqui, dependendo do que você quer. Ó. Tem uma setinha bem embaixo, ele abre as cores. Então, se você quiser uma cor mais forte, ó, só clicar nela, selecionar, passar de novo, ele fica com a cor mais forte. E vocês vão utilizar isso bastante dentro das técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui ao decorrer. Beleza, o que mais a gente tem aqui dentro? Tem esses três azinhos aqui, 3 As no caso, ele serve para quê? Ó? Ele serve para isso aqui. Ó. O primeiro, ele vai selecionar o que está debaixo da linha ou da palavra. O segundo, ele já vai fazer tipo umas largatinhas embaixo. E já o terceiro, ele vai fazer no meio, tipo, essa palavra aqui eu não posso utilizar, eu quero riscar ela. Ou isso daqui eu não vou usar no meu trabalho depois de pronto. Sabe quando você vai fazer uma revisão no seu trabalho? Algumas coisas você tem que tirar que está enchendo linguiça? Aí você pode ir fazendo assim, selecionando. E depois dessa parte aqui, você pode salvar ele direto. Tem aqui, ó, Save. E você coloca onde você vai salvar. Se é no Drive, se é no próprio... É esse nome doido que tem ali, ou o Dropbox. Que é todos eles aí. O Drive de vocês, vamos dizer, o online. Tem até uma extensão, se vocês quiserem fazer de Shodal. E ele é bem interessante também, que vocês podem colocar e vocês leem o arquivo na íntegra e essas ferramentas ficam disponíveis para vocês. Tem esses aqui também, que é o de você circular, por exemplo, quero circular uma coisa, colocar ali, sei lá, uma parte assim. Estou ensinando as funcionalidades da ferramenta, tá? Para que vocês possam utilizar. E depois vocês vão vendo a necessidade. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui eu acho fantástica. Quando vocês começarem a baixar lá os artigos de vocês, que vocês vão começar a selecionar o que vocês vão usar, aí vocês vão colocando aquilo ali. Por exemplo, eu tenho um artigo, por exemplo, que está aqui em cima, eu vou linkar com aquela parte que está lá embaixo. E as outras que estão no meio, por exemplo, eu não quero usar. Aí eu vou fazendo assim, ó. Eu já sei que eu vou usar esse primeiro parágrafo e depois o último aqui. Então são bem úteis essas ferramentas aqui no total. Essa daqui eu consigo fazer uma curva, por exemplo, aqui, e depois vou vindo para cá e aqui. E assim eu vou fazendo vários formatos. E tem esses outros aqui que vocês vão ver. Esse aqui também é bem útil, que vocês vão colocar um comentário, abrir uma caixinha de texto, por exemplo. Se você quer colocar alguma colocação que você vai utilizar, aí coloca aqui, salva. E toda vez que você passar o mouse por cima, deixa eu ver se ele salvou aqui, ele vai te mostrar aqui em algum lugar da tela aqui embaixo. Ó. Quando você passar por fora, ele some. Então isso também é interessante. Se caso você quiser que apareça o texto, aí você clica em texto, aí sim você digita alguma coisa e ele vai salvar para você ali. Se você quiser arrastar ele, peraí que tem algum lugar aqui. Clica aqui até ele virar uma estrelinha lá, um sinal de mais, né? E você consegue arrastar ele para onde você quiser. Ferramenta muito útil.
utilizem, pelo menos eu utilizo bastante, e espero que também ajude vocês. Essa mãozinha aqui é só para você navegar com o trabalho para baixo e para cima. Se você quiser salvar com todas essas configurações, vocês só vão em salvar. Ele está salvando aqui, baixou lá no meu computador, vou abrir ele de novo e ele está aqui, ó, salvo com as colocações. Lembra lá daquela caixinha de texto que eu criei? Se eu colocar só o mouse em cima, ele me mostra o que eu escrevi, ó. Dentro desse contexto, vocês também podem salvar esse show aqui, clica nele e vem aqui de novo na estrelinha, salva ele na sua barra de tarefas. Então já está 1, 2, 3 ferramentas que pode auxiliar aí no trabalho acadêmico de vocês. Tem outras ferramentas? Tem várias, centenas. Eu estou dizendo, mostrando para vocês o que eu utilizo. Então acredito que para vocês também vai ficar bem legal. Vocês vão conseguir usar de boa mesmo. De novo, agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, dentro desse contexto que a gente está trabalhando aqui. Vou abrir aqui novamente esse documento, só que agora ele está em português. Tá? Vou ampliar ele aqui. E agora o que vocês vão utilizar de regra? Não esqueçam, é só vocês olharem o vídeo depois que vai estar tranquilo. Vocês vão colocar o quê? Em amarelo, vou colocar uma cor amarela aqui e vamos colocar, e vou escrever amarelo. Eu vou colocar o que em amarelo? As dúvidas. Vou colocar mais o que? Os comentários. Isso em amarelo. Vou trocar a cor aqui para ver se vai dar certo. Viu a caixinha ali antes, mas fechei. Aqui, amarelo. Beleza. Agora vamos fazer uma outra caixinha aqui. Em vermelho. Beleza? Eu vou escrever trechos. Em vermelho eu vou escrever trechos que podem compor o seu pré-projeto. Mais comentários que talvez vocês não vão utilizar, que seja algo que é para vocês lembrarem. Então aí vocês vão colocando em vermelho. Então esse trecho pode ser uma boa relevância, ter um método que estou procurando. Ver quais os métodos que eles utilizaram para desenvolver o trabalho deles. E de repente é o mesmo que vocês vão usar. Por exemplo, vocês vão fazer pesquisa de mercado, vai ser através de entrevista, formulário, impresso, quantas pessoas, como que eu vou selecionar. De repente a gente não tem experiência disso, é a arte do copiar. Você vai ver como a pessoa utilizou. Se você gostou do jeito que ela apresentou, como ela fez a pesquisa dela, de todos os dados que ela fez desenvolvendo, pô, adorei esse sistema dela, vou fazer também. Então é isso aí, você não tem que criar a roda, você não tem que inventar. Você olha lá, se você gostou, tem como você fazer, beleza, por quê? Você só vai seguir o método dela. Esse é o intuito de você fazer o trabalho acadêmico, de você fazer de forma que outra pessoa possa reproduzir. Então você vai pegar o mesmo método daquela pessoa, a não ser que você vai fazer um método totalmente inovador. Aí você tem que detalhar ele e tudo mais. Em muitas pesquisas, em muitos artigos que vocês vão ver acadêmico, a galera nem coloca muito de como foi feito a metodologia, porque já é conhecida. Você já sabe qual é o modelo, então não precisa falar muito disso. Porque todo mundo já, a maioria já sabe qual é o método que é aplicado. Aí você só vai relatar um pouco ali, sei lá, 4, 5 linhas de como foi que você fez e depois você segue na construção, para não encher linguiça. Agora, se for um método inovador, aí sim você precisa colocar um outro texto aqui, para a gente colocar mais uma cor aqui, a cor verde. E nessa cor verde, vocês vão colocar o quê? Problematização, a hipótese, justificativa, objetivos, métodos e as principais conclusões. Ah, mas eu vou colocar isso aonde? No meu trabalho? Não. Nos trabalhos que vocês vão ler. Vocês vão colocar, então, cada coisa referente a isso, uma cor diferente. Por quê? Vocês vão ler aproximadamente de 15 a 30 artigos. Nossa, tudo isso aí? Sim. Vocês já vão entender que a gente vai fazer um sistema para vocês reduzirem isso, mas vocês vão ter que ter uma quantidade. Talvez desses 30 que vocês vão ler, vocês vão aproveitar 10. Isso é normal. Não adianta vocês pegarem o primeiro que vocês vão encontrar, porque pode fugir do contexto do que você está propondo dentro do seu trabalho. De repente eu vou ver a citação lá que você citou no seu trabalho, e eu vou abrir o artigo do cara para me ler, para ver por que você utilizou essa citação, porque não está tendo sentido. Aí eu vou ver que não tem nada a ver com o seu trabalho. O produto é o mesmo, mas ele está aplicando numa metodologia totalmente diferente, não está trazendo nada para basear o seu trabalho, então por isso que você precisa fazer essas anotações. Porque você vai pegar algumas coisinhas só daquele artigo que você leu. Vai ser mais para desenvolver a sua ideia do que você pegar a citação em si. É claro, se você utilizar alguma coisa dele, tu vai ter que colocar a citação para não virar um plágio. Então essa é a ideia. Vocês vão usar essas 3 cores aí.
o amarelo para dúvidas, o verde para os tópicos e o vermelho para os comentários e os pré-textos. Projeto que vocês vão fazer ali nos comentários e tudo mais de relevância. Tranquilo então, galera? Então, das cores foi. Vou deixar esse aqui do ladinho, tá? E vamos abrir uma nova aba. Agora a gente vai falar de um que principal. Para quem ainda não tem uma conta no Gmail, só tem no Hotmail ou tem no Yahoo, vamos criar uma conta no Gmail. Claro que eu vou fazer só uma hipótese, eu não vou criar ela aqui. Clicar ali, ó, criar uma conta no Gmail. Vamos colocar lá no navegador, por exemplo. Criar uma conta e ele vai te dar aqui algumas regras de como vocês vão criar, tá? Que é tipo um mini tutorial do próprio Google, né? Que vocês vão ver aqui. E vocês vão vir aqui, ó, e-mail mais seguro, inteligente, coisa e tal. E vai ter aqui criar conta ou fazer login. Aconselho vocês não utilizar a mesma conta que vocês já possuam. Por exemplo, eu tenho a conta que eu estou utilizando aqui agora com vocês, ó, e essa daqui, como vocês podem ver, é arilhoinstrutor@gmail.com. Como eu tenho muita coisa de outras faculdades, de trabalho diversos, só vai me confundir. Então você pode abrir quantas contas você quiser no Gmail. Então você vai abrir uma nova conta, vai vir aqui em criar, e aqui você coloca, sei lá, Mário, e aqui o sobrenome coloca Paper, e aqui você coloca os dois, Mário, tudo junto, Paper, Seminário. Beleza, e ele vai criar automaticamente para você com esse nome. Ó, se não deu vermelho, quer dizer que esse nome está aceito. O nome não importa, você não vai mandar e-mail para ninguém. Você só quer guardar tudo que você vai fazer do paper, tudo que você vai usar na sua vida acadêmica daí para frente, num local totalmente separado, fácil de você achar e que não se misturem com outras informações, que não tem toda hora ninguém te mandando e-mail, turbinando. Não, ali você deixa somente para isso. Se vocês forem criar um grupo, por exemplo, de 5 pessoas, cada um criando um e-mail assim, vocês vão conversar só por ali, vão saber que os e-mails que vocês vão receber é somente referente a isso. Pô, vamos lá pro paper, galera. Ah, não tô achando onde eu botei meu paper, sumiu no meio dos documentos. No meu, com certeza iria sumir. Então eu preciso criar uma nova para isso. Então, como vocês podem ver, esse e-mail aqui, por exemplo, eu criei com outro nome, ó. O nome é Alisson Bruno da Silva. Tem nada a ver com o meu nome. É só para mim poder utilizar. Vocês podem usar qualquer nome que vocês quiserem. Depois, é claro que vocês têm que colocar algumas informações, como senha e coisa e tal de vocês, e fazer o login aqui. Vocês já entram, já criam uma nova conta, e ele vai pedir para vocês colocarem o celular para confirmar. Aí vocês vão aqui avançar e ele vai pedir o número do celular. Aí vocês colocam lá que vai dar tudo certo. Caso vocês não conseguirem, vocês colocam lá no YouTube, como criar uma conta no Gmail. Vai ter, sei lá, 300 mil tutoriais a respeito disso. Aí quando vocês estiverem logados nessa nova conta, que vocês já vão ter ali os sites que vocês mais utilizam, na aba que a gente criou aqui nova, né, de favoritos, vocês podem vir em Gmail, mas na verdade o que a gente quer agora não é bem o Gmail, a gente quer agora o Google Drive. Beleza, então vamos lá. Dentro desse Google Drive eu vou vir nos 9 pinguinhos novamente e vou vir nesse cara escrito Drive, tá? Como pode ver, não tem nada dentro dele, ele está vazio, que eu criei essa conta hoje. E vocês vão vir criando as pastas. Como que a gente vai fazer para a gente se organizar? Vou colocar aqui, novo, pasta. Vou dar um nome para ela de Paper 1 e criei a minha primeira pasta. Vou criar outra pasta, Paper 2. Mais uma. Por que eu estou criando essas pastas todas? Porque geralmente o curso de vocês é 2 anos e meio. Então eu vou criar 4 pastas. Por quê? No primeiro semestre de vocês não têm paper. Então, vocês vão fazer em 2 anos e meio, daria 5 pastas. Porém, uma não tem paper, não tem necessidade. E assim vocês conseguem se organizar por semestre. Vocês já sabem, quem entrou já direto no segundo semestre, o paper 1 é a pasta. Quem entrou no terceiro é o paper 2. Quem entrou no quarto e quem entrou no quinto, tá? Beleza, eu vou clicar no primeiro, que é o que vocês estão agora, que é o segundo. Ah, mas eu entrei agora, já estou no segundo? Sim. Muitos conseguem entrar no segundo, tranquilo, que lá no final vocês vão fazer o primeiro. Que aí não tem paper, é só as provas e deu, tá? Bem tranquilo, não se apavore, que é assim mesmo. Vou clicar na minha primeira pasta. Ela vai estar vazia. Agora eu vou criar uma subpasta, quer dizer, uma pasta dentro da outra. Vou de novo em pasta, vou criar o nome Paper Artigos, e dentro desta pasta de Paper Artigos, eu vou criar, ela está vazia, vou criar mais uma com esse nome aqui, ó, Artigos Utilizados, e uma só para me guardar modelo do paper.
Vou baixar lá no meu Ava e vou guardar ele aqui dentro. Então aqui está tudo guardadinho, na hora que eu quiser, bem tranquilo. Então todos que eu for utilizar vai estar aqui dentro. Ah, eu quero voltar lá para aquelas pastas, como que eu faço? Só clica no Drive e ele já vem direto. Então se você verificar agora, já tem a pasta que eu criei de papers e artigos, os utilizados e o modelo do paper. Por que eu criei uma pasta paper e artigos e aqui dentro eu coloquei artigos utilizados? Porque eu vou ver pelo tema. Eu vou ler alguns. Dentro dessa pasta aqui, paper e artigos, eu vou colocar 30. E dentro dessa outra que já está aqui dentro, os artigos vão estar todos soltos aqui dentro. Os que realmente eu vou utilizar, eu vou arrastar ele para dentro dessa pasta aqui. Por isso que essa pasta ficou dentro. E depois o que tiver aqui fora que eu não vou usar, eu já vou deletando. E depois fica organizadinho tudo aqui dentro, o que eu vou utilizar. Por que eu tenho que guardar ele? Porque até o final do semestre, quando eu vou defender o meu paper, se caso o professor, o tutor ou quem for o avaliador falar que tem algo para você corrigir depois de você defender o seu paper, você sabe onde estão os artigos que você utilizou. Muitos acadêmicos só utilizam, pegam lá da internet, usam as citações, os autores e depois nunca mais. Não encontra mais, né? Se ele não salvou. Então ele precisa salvar esse PDF, tá? Para ele poder encontrar legal. Beleza, então aqui tranquilo. Dentro das outras pastas eu vou fazer a mesma coisa. E conforme o semestre vai passando, vou voltar aqui um pouquinho, o que vocês vão fazer? Quando terminar esse, por exemplo, que a gente vai para o terceiro semestre, você clica nela com o botão direito e você coloca a cor. Por exemplo, vermelho. Pô, beleza, terminei. Ou se você quiser trocar, colocar verde, quer dizer, esse aqui já terminei, não tem problema. Vou fazer um outro e aí vou colocar em outra cor, vermelho, por exemplo, que é o semestre que eu estou. Aí fica mais fácil para você se encontrar. Então aqui é um meio de vocês se organizarem. Dentro desse contexto, vocês ainda podem utilizar essa ferramenta aqui, ó. Novo, documento, vem aqui, documento em branco. Beleza, ele vai abrir o doc, que é o documento em branco, e aqui eu vou colocar esse nome aqui de salvamento. Deixa eu ver o nome dele aqui que a gente vai colocar dentro do título. Diário de pesquisa. Vou colocar aqui no título, tá? Para vocês poderem encontrar. Esse aqui vai ser o diário onde vocês vão anotar várias coisas ao decorrer da fabricação do paper de vocês. Vocês viram que eu deixei esse documento aqui em cima e vocês olharem, essa URL dele aqui, ela é enorme para mim estar guardando esse PDF, porque nem sempre eu vou querer baixar o artigo, né? De repente eu estou no celular, estou alguma coisa, eu quero copiar o link. Aí eu vou usar uma nova ferramenta. Vou trazer ela aqui para vocês. Vou abrir aqui e vou escrever encurtador RL. É esse cara aqui, ó, encurtador RL. Aí eu vou vir aqui, deixa eu puxar ele para cá, vou copiar essa parte que está aqui em cima, vou vir aqui dentro, vou colar e vou encurtar. E ele vai ficar desse tamanhozinho aqui, ó, vocês estão vendo? Só cliquei, copiei, vou vir dentro do meu documento e vou colar ela ali. Pô, legal demais, ficou pequenininho, ficou bem tranquilo de eu encontrar esse documento. Tá, mas antes, vocês não esqueçam que vocês têm que renomear, ver esse título aqui para que vocês consigam encontrar ele mais à frente. Depois eu vou ensinar como vocês vão fazer isso direito, mas nesse momento só vamos colocar ele aqui, só para a gente saber onde ele está. Porém, como eu copiei lá, ó, ele fica clicável. Se eu clicar aqui, ele abre automaticamente o documento para mim. Mas caso eu precise colocar ele em algum outro documento, eu posso usar essa URL mais curta. Porque tem alguns sites e alguns documentos em PDF, ele fica em 3 linhas, então fica enorme. Fica bem ruim mesmo de vocês encontrarem. Então, nesse contexto aqui, ele fica melhor. Por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui. Essa aqui, deixa eu ver se ele encurta isso aqui também. Ó, encurta. Eu coloquei o que aqui? O link do Teams. Olha o tamanhão que ele é. Ó, tudo isso aqui. E ele virou isso aqui. Se eu mandar para vocês essa partezinha aqui só lá no WhatsApp, vocês vão acessar a sala igual esse de cima. Só que olha como fica mais prático, encurtado. Ferramenta que eu queria usar com vocês são essas aí. Vou também salvar esse encurtador. Vocês lembram onde que é? Aqui, concluir. E já tem os 4 salvos aqui. Ah, eu posso salvar o meu Gmail também? Pode. Vem aqui no Gmail, ele abrir. E também vocês fazem a mesma coisa que ele vai salvar ali. Sempre quando vocês abrirem, é só clicar aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Posso salvar esse aqui também? Pode. Incluir. Beleza. Vou fechar todos aqui. Cada um desses eu consigo abrir, ó. Vai direto no meu documento. Vai direto no meu Gmail.
vai direto no encurtador, no Shoodle, no tradutor e no acadêmico. Essas são as ferramentas que vocês vão utilizar no primeiro momento, beleza? Então, fechou. Agora vamos falar aqui um pouco do paper. Dentro dessa parte onde que eu vou colocar diário de pesquisa, é onde vocês vão anotar as perguntas que vocês têm que responder para poder começar a elaborar o paper de vocês, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar alguns exemplos de como que eu posso guardar meus artigos que eu estou copiando aqui, tipo esse daqui, ó. Beleza. Aqui eu sei que o quê? Eu quero o primeiro do exemplo. Colocar ele de que forma para mim poder encontrar o nome do autor. Eu vou vir aqui, o nome do autor está aqui, Sérgio Margulos. Posso colocar ele aqui. Se eu quiser colocar só isso daqui, que é o sobrenome dele, geralmente é o mais usual. Beleza. O ano, 2003. Coloco aqui. Perfeito. E o título. E está aqui. Causas de desmatamento da Amazônia brasileira. Beleza. Vou aqui. Ó, e está aqui guardadinho. O link está aqui encurtado. Eu posso fazer assim. E eu coloquei tudo em uma só. Organizado. Guardado. Meus documentos que eu vou utilizar. Beleza? Não vai pesar nada no meu computador. Não vai encher as minhas nuvens. Bem tranquilo. Quando eu quiser, eu só vou pegar esse encurtador aqui. Vou copiar ele. Colocar no navegador. Dar um Enter. E aqui está o meu artigo. Beleza? São duas formas que vocês podem fazer para utilizar. Depois, se realmente eu li e eu vou utilizar ele, aí eu guardo ele no meu Drive. Caso eu não for utilizar, eu só estou selecionando eles para ver qual eu vou utilizar, usa dessa forma aqui, ó. Porque você pode colocar os 30 aqui dentro e depois, conforme você vai utilizando, você guarda ele lá naquela organização que a gente fez. Beleza. Tem outro tipo de exemplo que eu possa usar? Tem. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar quando é dois autores. Eu coloco o nome dos dois autores, do último nome deles, igual que vocês usam lá na citação. Ó, o Richard e aqui o Vicente. O nome do livro, Fundamentos de Teoria Organizacional e o ano dele. Beleza, vou deixar isso aqui como colinha. Por quê? Isso me ajuda. São quantas colinhas, quantos tipos eu posso fazer para me organizar? Ó, coloquei todas aqui que vocês podem utilizar. Vou colocar até o primeiro exemplo aqui. E essas 5 vocês podem utilizar para começar a organizar. É uma diferente da outra, se vocês repararem. Por exemplo, essa daqui é o nome de 2 autores. Essa outra aqui eu coloquei and, que é em inglês, e aqui em português, que é o mesmo. Você decide qual dos dois que você quer colocar. Se for 2 autores. Esse daqui é et al, quer dizer o quê? São vários autores, então eu coloquei só o mais importante para mim no momento. Eu estou pesquisando sobre esse autor, porque ele se trata muito bem do artigo que vem em contra o meu. E ele tem várias publicações sozinho e também tem com outros autores. Então, se passar de 3 autores, eu vou colocar ali et al, de vez de estar escrevendo o nome de todos eles. Deixa eu ver aqui. Se eu for colocar em português, eu posso colocar a mesma coisa, só que eu escrever outros. Só escreve outros, o sobrenome dele, e tá tranquilo. E esse último aqui é aquele primeiro que eu usei, que era de um autor só. Aí coloco o nome do autor e ele vai ficar dessa forma aqui. Beleza? Tá guardadinho o meu modelo. Tá, eu posso usar para mais alguma coisa, professor? Claro que pode. Lembra lá daquela parte das citações que vocês fizeram no primeiro? Tinha um monte de modelinho. Ó, eu venho, olho lá na internet, naquele vídeo lá que eu coloquei para vocês, olho os modelos, digito e guardo eles aqui. Quando eu for usar no meu trabalho, eu só escolho um, qual que eu vou utilizar. Por exemplo, esse aqui, como modelo, Ctrl C, vou lá, Ctrl V e só troco o nome do meu autor, o ano e a página, já está pronto. Então, facilita muito a vida de vocês. Guarda aqui também isso, dentro do seu diário de pesquisa. Para vocês poderem sair do que vocês estão guardando separadamente, vocês podem fazer ou em outro arquivo, ó, novo documento, ou ainda aproveitar o mesmo. Vocês podem dividir ele, por exemplo, assim, ó. Ctrl C, pega esse X aqui, dá um Enter nele, coloca aqui uns travessões, e aqui vocês já sabem que isso aqui está dividindo. Pode pintar até de outra cor, por exemplo, sei lá, amarelo, vermelho. Beleza, você sabe que cada seção dessa é uma coisa diferente. Essa de baixo é só citação, essa aqui é só os meus artigos, e assim você vai se organizando. Porque a gente se perde ao decorrer, com certeza. Principalmente quando agora que vocês estão fazendo em grupos, muitos dos grupos de vocês vão se perder. Aí qualquer coisa, o que vocês podem fazer para não se perder?
eu sou mais organizado da turma, manjo um pouco mais de informática, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em compartilhar e vou botar o e-mail dos meus colegas. Por exemplo, arilhoinstrutor@gmail.com. Então tá aqui, faz de conta que eu sou dupla com o Arilho aqui. Entendi? E aqui eu vou colocar o quê? Que o cara é editor. Porque se colocar leitor, ele só vai conseguir ler. Mas se ele vai ajudar a desenvolver o trabalho comigo, coloca que ele é editor, tá? Se é aí o grupo de vocês. E aqui vocês colocam um recado se quiser e vai enviar. Ó, aqui eu estou compartilhando assim mesmo que ele não é uma conta ainda que está adicionada à minha. E aqui agora eu vou abrir o Gmail para que vocês possam ver como que ficou. Estou puxando a minha conta do Gmail privada. Vou vir aqui em Gmail. Vou ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Dá para copiar o link, colocar no grupo do Paper, permissão, edição. Beleza, isso aí mesmo. Também dá. Perfeito, Felipe. Então vai vir aqui, de novo. Tem aqui embaixo, ó, copiar link, tá? Que vocês estão vendo? Só copiar aqui e colar lá, que também daria certinho. Vou colocar ele aqui dentro do documento só para vocês verem que dá certo, tá? E esse link aqui que seria o link desse documento aqui, ó. Tá, deixa eu abrir aqui um documento para vocês verem que dá certo. Ó, aqui eu tô no meu Gmail lá e aqui tá o link. Agora é para dar certo. Você precisa ter acesso. Ah, tá pedindo solicitação de acesso lá. Beleza, por isso que não deu certo. Provavelmente vai chegar uma mensagem aqui. Ó, maestro tá pedindo autorização aqui para acessar. E aqui ele tá dando a enviar. Permissão lá para mim. Aí aqui vai chegar assim. Ó, chegou agora, Alisson. E eu consigo editar o mesmo documento em tempo real. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é útil para quê? Para vocês montarem o paper de vocês em grupo. Dá para fazer pelo Teams? Dá, galera. Mas esse aqui eu acho que é mais prático. Então, ó, eu vou digitar lá no Alisson qualquer coisa e vai sair aqui para mim. Ó. Ele diz que o Alisson está digitando. E se eu digitar aqui, sai lá para o Alisson que o maestro está digitando. Tá vendo? Então, como é que é incrível? Vocês podem, então, todo mundo estar no mesmo documento e cada um editar em tempo real que o outro vê na hora. Tá, mas como que a gente faz para salvar? Vocês estão na nuvem. Então, na nuvem, vocês não precisam salvar nada. Ele salva tudo automático. Cada vez que eu digito alguma coisa, vocês vão ver que ele vai dar alguma mensagem aqui em cima de salvamento automático. Acho que por aqui assim. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, salvando automático, ó, escrito aqui em cima. Ó, acabou de salvar. Aí como que eu sei se salvou ou não? Ó, tá lá o que eu escrevi aqui em cima. Tranquilo? Vamos apagar esse aqui e vamos voltar para o nosso documento. Bom, perfeito. Esse aqui eu já entendi, tá legal. Já viu que é útil, como que vocês vão trabalhar em grupo, como mandar o link para a dupla de vocês, para o grupo de vocês. Não esqueçam de colocar aqui o nome. Se caso eu fechar isso daqui, como que eu vou encontrar lá no meu Drive? Ó, fechei tudo e eu vou abrir do nada agora. Estou aqui, se vocês vierem aqui direto em Drive, já vai aparecer para mim o documento salvo aqui, ó, os últimos que eu acessei, ou ele está aqui embaixo. Se eu quiser jogar para dentro da minha pasta, eu só arrasto ele e salto. Ó, tá dentro da pasta Paper, tá aqui. Beleza, se eu abrir o documento de novo, tá aqui, lindo, maravilhoso. Então ele é bem tranquilo mesmo. E aqui em cima eu consigo ver quais são os acadêmicos que estão logados. Então aqui bem tranquilo. Se eu quiser falar com ele por aqui no chat, eu consigo. Ó. Envio e eu recebo lá no meu e-mail a mesma coisa do chat aqui. Nem precisa ir no WhatsApp. Vocês conseguem falar ali em tempo real. Dentro desse contexto, agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar essa parte bem para baixo para a gente começar a construir aqui o que vocês vão utilizar no paper. Então, como ler e decidir entre ler uma publicação inteira ou não. Como que vocês vão saber? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é lá no AVA de vocês e ver qual é a proposta que tem referente a temas. Deixa eu entrar aqui, que aí fica fácil de eu mostrar para vocês. Dá uma olhada no de vocês e olha se já aparece 4 temas para vocês descreverem. Geralmente a Uniaselv, ela propõe para você algum tema. Pessoal, eu estou enrolando bastante a língua para falar hoje, porque eu apertei o meu aparelho e tá uma coisa de afta aqui. Espera um pouquinho, deixa eu achar aqui, deixa eu entrar no AVA. Então estou aqui no meu AVA, acadêmico. Vocês vão entrar aqui em trilha de aprendizagem, aí vocês vão ver ali a unidade 1, que é a apresentação, né? Aqui é a apresentação, tem a unidade 1. Dentro desse contexto, vocês vão encontrar aqui o que é a introdução, a fundamentação teórica. Vai ter um curto vídeo aqui apresentando para vocês de elementos visuais, por exemplo, quando vocês forem colocar uma imagem, eu vou mostrar isso aqui para vocês.
Tem aqui a biblioteca virtual, onde vocês podem encontrar artigos também. O Google Acadêmico que eu mostrei para vocês. Vocês vêm para a unidade 2. Vai mostrar mais alguma coisa para vocês, para discussão dos resultados, discussão de trabalho. Isso aqui também eu vou gravar um vídeo referente a isso, mas eu estou indo por etapa porque fica mais fácil, tá? É bastante conteúdo que eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês peguem o paper, abrem ele, preenchem tudo e de qualquer maneira, mas não está entendendo o que está fazendo. Está fazendo, mas não está entendendo. Então nos vídeos vocês vão começar a entender. Aqui diz os referenciais teóricos, com as formatações da ABNT, tem os fóruns aqui de discussão, e vocês vão para a unidade 3. Aqui então está a discussão, a orientação, o desenvolvimento, a entrega, como que vai ser tudo, né? Como vocês vão baixar aqui o slide para socialização, que eu vou mostrar também para vocês isso mais no final. E aqui vai ter ele, ó, o template de socialização. E agora a gente vai achar aqui a parte do paper. Então vamos baixar cada um deles aqui. Tranquilo. Seminário, vamos ver se é esse que vocês vão utilizar. Cá para cá. Ação. Beleza, esse é o modelo. Mas o que eu quero não é bem isso ainda. Metodologia, que deve ser o livro de metodologia científica. Tá, aquele que a gente teve aula. Não, preciso desse também. Manual do trabalho em equipe, que vai mostrar para vocês do Teams, tá? Que vocês podem fazer lá também. Podem fazer por aqui. Mas eu gosto muito do Gmail, mas vocês podem utilizar isso aqui bem tranquilo. Tem um manual aqui de como vocês vão se encontrar pelo Teams. Então vocês podem usar até os dois, por exemplo, fazer a aula normal igual a gente está fazendo aqui pelo Teams, digitando em tempo real lá no Drive. Vocês podem até botar o Word também, dá para vocês fazerem direto. Se vocês tiverem a conta, tudo logado na conta da Uniaselv, sem pagar nada, gratuito, vocês conseguem editar em tempo real também no Word. O Word agora tem as nuvens também. Seu tema é amplo. Estão dentro desses temas que você pode trabalhar os temas previstos sobre o que? Matemática financeira, direito tributário, planejamento orçamentário ou mercado de capitais. Então vocês podem entrar em qualquer um desses 4 temas que estão embaixo aqui, ó. Vocês podem ir para qualquer área do conhecimento dentro dele. Para quem gosta mais das exatas, ou trabalha com contabilidade, mais essas áreas direcionadas, vocês podem ficar ali com matemática financeira. Deixa eu ver mais o que aqui. Para quem já gosta de legislação, pode vir para o direito tributário, trabalha nessa área, alguma coisa dentro da empresa. Planejamento organizacional, trabalha dentro já da fábrica realmente, da indústria, onde tem vários departamentos, e ali tem que se organizar, tanto orçamentário, as contas ativo e passivo da empresa, pode trabalhar com essa parte orçamentária, e quem trabalha com mercados capitais, que com os negócios de compra e venda, na área, por exemplo, logística, na área de vendas e compra, área administrativa, pode ficar aqui com essa área de mercados capitais. Tá, professor, mas nosso grupo, cada um trabalha numa área diferente. Não tem problema, vocês podem dar uma mesclada dentro dessas áreas, mas com intuito igual, entende? Todo mundo trabalha o mesmo tema e que não saia muito para áreas assim diversas. Como vocês vão ver nos exemplos agora, a gente entrando no paper por onde vocês podem caminhar. Então, beleza, a gente já tem isso daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa primeira parte, Ctrl C, e vão lá no documento de vocês. Aqui eu já estou destacando o que eu quero, beleza? O que eu vou trabalhar, o que eu preciso trabalhar. Aqui todos vocês vão estar visualizando quais são as áreas do conhecimento que nós podemos trabalhar ao decorrer. Não está toda hora tendo que abrir lá. Vou colocar lá aqui em destaque. E aqui o tema geral, que é a contabilidade nos negócios empresariais. Vou colocar aqui em verde. Em verde não, tá? Isso, beleza. Está bem destacado, está tranquilo para me visualizar. Agora sim, vou dar introdução aqui no meu contexto do tema para me poder responder algumas coisas. Eu já sei que eu tenho que estar dentro desse tema. Eu vou então, junto com o meu grupo, selecionar qual dessas 4 eu quero ir. E a partir daí, vocês vão começar a criar um tema, começar a baixar artigos para que vocês comecem a ler dentro do contexto. Vocês vão responder algumas perguntas. Vou colar ela aqui para vocês. Por exemplo, este tema lida com o meu objetivo de estudo? Oi, em quem eu falo? Então, a gente pode usar os livros da Uniaselv para fazer também? Claro, pode, com certeza. Só cuidado para vocês não copiarem a citação que ela utilizou
no trabalho dela. Vocês podem usar o autor que ela usou, mas aí vocês têm que abrir alguma coisa lá no Google Acadêmico, o autor, para vocês pegarem outra parte que ela não utilizou. Ah, tá, entendi. Tranquilo? Obrigada. Pode usar o livro da Uniaselv sim, sem problema nenhum, porque até eles vêm totalmente ao encontro, só que o que vocês vão trabalhar? Com ele só? Não, vocês vão trazer outros autores, tá? Então aí que vocês vão utilizar a citação que ela usou lá e vão pesquisar no Google Acadêmico trabalhos daqueles autores que vocês possam utilizar e não causar um plágio aí de citações. Beleza? Beleza. Certo. Então vocês vão responder aí para vocês, entre o grupo. Ó, este artigo lida com o objetivo de estudo? Se tiver dentro daquelas áreas, beleza, responde sim lá ou não. Trata de uma metodologia do meu interesse? Por quê? Como que você vai ver a metodologia? Você usar um livro da Uniaselv, você só vai ver a metodologia que aquela autora do livro da Uniaselv utilizou. E talvez você só vai embarcar nela, dá uma olhada nos outros autores. Olha a metodologia que eles usaram. De repente você vai usar o livro da Uniaselv, mas a metodologia do outro autor. Então você coloca ali, ó, ah não vou usar a metodologia dela. Vou usar do autor tal, mas eu vou usar ela na citação do meu trabalho. Fechou? Perfeito. Então responde sim ou não. Depois, fui sugerida pelo tema no AVA do professor ou tutor. Como vocês já vão estar pesquisando exatamente isso que eu queria achar ali, que são os temas, coloca sim, beleza, que eu estou pesquisando algo referente a esses temas. Tem potencial para gerar citações no meu projeto atual? Aí vocês vão ter que fazer o quê? Coloca lá o tópico e vê se tem alguma coisa sobre. Com certeza aqueles 4 ali tem coisas assim, né, a sumir de vista. Tem muito material de pesquisa. Então coloca assim também. Com certeza, muita gente fala dele e vão continuar, beleza? Então vamos deixar essas perguntas ali para que vocês possam ver depois. Eu vou ampliar um pouquinho porque na gravação alguém pode não conseguir ver legal. Eu vou colocar, deixa eu ver, 86% é muito, 60%. Eu sou uma que não enxergo nada. Mas depois que eu colocar ele no YouTube vai dar para ler legal. Vou aumentar ele aqui o máximo que eu puder. Bom, dá para vocês ir lendo, né? Que depois eu vou passando devagarinho. Aí vocês vão lendo ali ao decorrer. Vou passar um pouquinho, que aí vocês podem ir parando o vídeo e lendo. Eu transformo ele em PDF depois, que aí fica mais fácil e eu disponibilizo ele para vocês. Ficou muito grande. Se você responder então sim, dentro desse contexto aí, para 3 ou 4 questões ali, quer dizer que você está no caminho certo, beleza? E o que vocês vão fazer dentro desses artigos agora que vocês já definiram e realmente o tema tem a ver? Vocês vão começar a pesquisar ele. Aconselho que se vocês vão trabalhar com as citações que estão lá no livro, que geralmente, pelo jeito que a Viviane pelo menos vai usar já de cara, beleza. Pega ele lá, dá uma olhada no Google Acadêmico, vê os autores que escreveram, e vocês não precisam ler o artigo completo. Vocês só têm que se tentar neles em quê? Ler a introdução, o resumo dele que está na verdade, e a conclusão. E ver se ele vem ao encontro do que vocês vão trabalhar. Se sim, salva ele no Drive. Se ele não estiver falando referente ao que você vai trabalhar, aí não. Por quê? Se você for pesquisar referente, vamos botar aqui um tema direito, deixa eu ver, planejamento orçamentário. Pô, é infinita se eu colocar isso aqui lá no Google Acadêmico, planejamento orçamentário, simplesmente. Vai aparecer muita coisa. Mas se eu colocar um filtro de planejamento orçamentário, mas com aquele autor do livro lá, ele vai filtrar só para aquele autor. Lembra até que eu ia mostrar para vocês a questão do filtro e eu acabei não mostrando? Então é aqui, ó. Vocês vão vir nessa parte aqui. Deixa eu achar aqui o Google Acadêmico. Deixa eu pegar aqui o nome do artigo que a gente usou lá na primeira. Deixa eu ver aqui onde que estava. Desmatamento da Amazônia. Só para vocês verem o filtro aqui que vocês podem utilizar. Ó, aqui tem... Eu quero as publicações atuais. Vocês selecionam aqui 2022. Só que não vai ter muita coisa. Até vai ter, mas ainda não tem muita gente que usou nos artigos. Como vocês podem ver, nem tem aqui, ó. Então, para vocês, não é muito negócio usar tão atual. Se pegar de 2018, já está dentro da realidade. Foram usados em 13 artigos por outras pessoas. Está valendo. De 2018, está o ano aqui. Está na Cielo, perfeita. Vista show 100%. Tem vários artigos referentes a isso. Eu vou começar a utilizar. Dentro desse período aqui, ele não é tão antigo e não é tão recente. Se eu quiser colocar um período específico, eu venho aqui e coloco de 2018 a 2022. Coloco de 2000 a 2022. Quero saber os artigos que foram publicados perante esses
esses anos, né, de 22. Se eu quiser ver alguma coisa por relevância, também eu clico ali pelo filtro, por data, pesquisa de página somente em português e qualquer tipo. Beleza, vocês podem fazendo assim. E ainda, se vocês quiserem saber algum autor novo e que vocês querem colocar um alerta, coloca aqui o nome do autor, sempre quando ele publicar, vai avisar para vocês no e-mail. Só que aí vocês colocam aquele e-mail que a gente criou. Por quê? Senão ele vai estar enchendo a sua área ali de e-mail, né, de coisas acadêmicas que nem sempre você vai querer utilizar, ou vai ter que estar toda hora abrindo. Vai acabar você botando como spam. Então cria um novo só para isso e ali ele vai te avisando. Quando tiver página HTML, quer dizer que é um site. Quando você clicar aqui, ele vai te dizer, te trazer direto para um site, ó, onde vocês vão encontrar várias coisas. E o que vocês vão ler do artigo geralmente? Vocês vão ler essa parte aqui, ó. O resumo, pelo resumo vocês já vão saber se ele tem relevância ou não com o que vocês vão trabalhar. Aí depois aqui ele vai ter algumas informações dos autores. Se você achar legal, vê aqui as referências que ele utilizou, abre ali o artigo dele e vai lá em resumo. Resumo não, em conclusão, e dá uma olhada para ver em qual lugar ele chegou, se realmente vai colaborar com o seu trabalho. Então, você lendo a introdução ali do resumo, na verdade, e o final dele, já está ótimo, já dá para você fazer e ter muitas ideias e saber se você vai realmente utilizar ele ou não. Vai abrindo aqui, ele vai abrindo os documentos para vocês. Ó. Então é bem tranquilo de vocês encontrarem. E foi um resumo de como vocês pesquisarem. Beleza, vamos ver onde que eu parei aqui embaixo. Os exemplos, tá? Agora eu estou decidindo. Agora vamos ver aqui das organizações da leitura da escrita, né? Então os salvamentos dos artigos de como eu vou salvar eles. Também já ensinei para vocês lá em cima, que na verdade está lá embaixo. Aqui esse exemplo, também já ensinei para vocês. Tem mais algumas perguntas que vocês podem fazer. Então a gente vai escrever também. Quantas páginas eu li hoje? Vocês vão colocando ali. Pô, hoje, coloca a data. Quantas páginas eu li hoje? Vocês podem ir se organizando e colocando ali. Ah, no dia tal, eu li 2 artigos, 3 artigos. Coloca lá para você poder se encontrar. E coloca o nome dos artigos que você leu no salvamento da página ali. Coloca logo embaixo. Quantos artigos eu fichei e marquei com anotações e resumo? Eu fiz lá, lembra aquela parte lá amarela, verde, vermelho? Quantos que eu fiz isso daí? Coloca lá quais foram, que parte foi. Se vocês forem usar o resumo, pode copiar e colar direto ali, que vocês vão começando a se organizar, ou para ter ideias, tá? Coloca lá, quantos sites novos acessei e quais foram? Pô, tô usando só o acadêmico, porém o acadêmico ele me levou para o Cielo, me levou para outras vias, aí vocês colocam qual é o nome desse site ou dessas revistas aonde se encontrou aquele artigo, para que vocês saibam aonde tem artigos relevantes para a pesquisa de vocês que vocês estão utilizando. Quais destes sites obtiveram melhores resultados? Ah, tem um que eu estou utilizando lá, mas eu não gostei de nenhum que estão lá. Por quê? Vocês vão ver que algumas revistas, elas têm classe A, classe B, classe C, e alguns deles você pode ver que não é tão rico de detalhes ou de informações assim. E você vai colocando o nome deles ali e coloca não pesquisar de novo. Ou esse aqui, pô, esse é ótimo. E assim vocês vão conseguindo se achar que vocês vão utilizar isso daqui nos outros semestres. Então é bom vocês anotarem isso para reduzir a pesquisa de vocês no próximo semestre. Quais as palavras-chave que tiveram melhor resultado na minha busca? Então fui lá dentro do acadêmico e coloquei, por exemplo, uma palavra-chave, o meu problema de pesquisa, que aí ele conseguiu localizar vários autores dentro daquilo. Então, além de eu usar o livro da Uniaselv, eu usei outros autores que não estavam no livro da Uniaselv. Tem algum problema? Nenhum, perfeito. Vocês não precisam usar os mesmos autores. Quem fez o livro lá da Uniaselv utilizou. Vocês vão usar outras fontes, vocês vão enriquecer. Você vai ter um problema específico. Seu paper vai ter entre, sei lá, 10 a 20 páginas. Então você precisa de um assunto bem menor, né? Você vai colocar uma coisa mais imediata, mais enxugada. E essas palavras-chave que tiveram melhor resultado na minha busca, aí você coloca lá quantas páginas eu escrevi no meu projeto. Também coloca lá qual é a versão mais recente que estou escrevendo, porque você tem que ter cuidado com aquelas questões que nós, acadêmicos, eu então já tive diversas, então já sei que vocês também vão encontrar, de colocar o nome do artigo último que eu escrevi, versão final, final do final, versão atualizada, versão 1 final, versão... É complicado, então geralmente você vai fazer o quê? Você vai colocando as datas que você está... Coloca sempre a data, vai usando mesmo. Se você vai pontificando,
vai colocando ele no documento novo e criando uma nova data para ele. Até se você quiser sempre, quando terminou aquele, atualizou, deixa aquele antigo lá, vem aqui, vai em novo documento, aí esse aqui é o antigo. Eu só faço assim, ó, Ctrl A, Ctrl C, venho nesse cara aqui, Ctrl V. Beleza, aí eu coloco aqui o nome. Faz de conta que esse aqui é o nome do meu artigo. Só que eu vou colocar a data nele. Eu vou colocar, deixa eu ver, a data de hoje. Hoje é dia 14. Dia 14 do 4 e 22. E aqui no outro é o mesmo artigo, porém, esse daqui eu atualizei ele no dia 18. Então, o antigo está aqui salvo e aqui está o novo. Se der algum pepino nesse daqui de um dos nossos colegas que estão editando, sem querer deletou uma coisa que está aqui, pô, ele está salvo aqui no outro, ó, pelo menos uma parte. Ou cada vez que você fizer isso, quer salvar uma parte na íntegra, você vem aqui, vem em salvar, download e salva em PDF. Cada vez que vocês fizerem uma atualização dele. Por quê? Se eu fizer isso, ele vai ficar salvo em PDF, ó, e aqui ninguém mais mexe. Vou guardar lá naquela minha pastinha que eu criei e tá excelente. Depois, no final, eu apresentei, vai lá e joga tudo fora. Mas vocês vão guardando assim porque acontece, galera. Tem gente que não tem muita habilidade com Word, não tem muita habilidade com documento. A gente vê até os professores do colégio que eu trabalho botar uma planilha onde um monte de professor digita na mesma planilha, quando você vê, fizeram lá a caca que não tem muita habilidade. Aí, para consertar de novo é horrível. Então, sempre salva uma cópia, certo? Então, vocês vão salvar dessa forma aqui, que vai ajudar vocês. E coloca sempre a data da última edição e vai criando sempre um documento novo. E aí você vai ver que ele vai tomando formato e se acontecer alguma coisa, tá tranquilo, tá? Beleza. Então, aqui foi também. Vamos fechar esse aqui e vamos seguir aqui no nosso raciocínio. Cronograma. Vamos falar um pouco dele agora. Puxar esse aqui para cima e vamos botar esse aqui lá para baixo. Bom, a gente tem que anotar as etapas de rápida execução. Por exemplo, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro é o quê? É o tema. Escolhi o tema, depois eu vou limitar o tema. Depois eu vou ver o cronograma. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Quantas semanas? Anota ali. E cada uma que for concluindo, vocês vão botando um X nela. Vai colocando assim, feito, menos uma, menos uma, menos uma. Por quê? O prazo às vezes vai apertando e a gente nem vê. Vocês podem usar o calendário aqui dentro. Tem o Google Calendário. E vocês vão vir aqui, ó, e coloca o prazo dentro do Google Calendário. Eu não vou ensinar o Google Calendário aqui agora, mas vocês podem ir lá no YouTube, ó. Tem aqui, ó. E ele vai avisando vocês a cada vez que vai diminuindo um dia, ou uma semana, ou como vocês queiram. Tá? Vocês vão colocando aqui e ele vai avisando para vocês. Coloca o título lá do trabalho e ainda aqui no trabalho você pode colocar a agenda junto com ele. E depois também eu posso fazer um vídeo referente a isso que ele avisa dentro do próprio documento no celular de vocês, que vai ajudar bastante. Então vamos tem que anotar as rápidas edições. Pode ser em qualquer trabalho acadêmico, tá? A estrutura deles são bem semelhantes. Um paper, TCC, estudo de caso, artigo científico, relatório de pesquisa, monografia, todos eles têm só o formato dele ali, a formatação mesmo que é um pouco diferente, mas o esqueleto deles é bem parecido. Então qualquer um desses que vocês forem utilizar, pode utilizar essas técnicas aqui que a gente vai ver ao decorrer, tá? Por exemplo, a gente vai dividir eles em partes menores e conforme a gente vai executando essas partes, a gente vai pulando para a próxima. Senão vocês vão acabar se confundindo, tá? Exemplo aqui. Eu coloquei escolha do tema. É a etapa 1. Lá eu já tenho o que eu vou colocar. Qual das 4 eu vou escolher e aí eu vou decidir qual é o tema. Como vai se chamar o meu tema? Como que vai ser lá o título? Eu vou colocar ele aqui. Ah, eu pensei que um tema simples e que eu achei legal. Ah, tranquilo. Beleza, coloca ele lá o nome do título que você encontrou, do tema que você vai pesquisar. Agora você tem que verificar se ele é bom. Então vocês têm que responder mais algumas perguntas para você realmente ver se esse tema é bom. Quais são as perguntas? O tema me interessa? Esse é o principal. Se você pesquisar algo que você não gosta, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho de matemática financeira, eu ia fazer, mas não com amor. Eu ia fazer por obrigação, porque ele não me interessa. Não é algo que eu trabalho e nem que eu tenha paixão pelas exatas. Então já não me interessaria. Agora, se fosse algo sobre logística, por exemplo, eu sou apaixonado por logística, ia fazer com o maior prazer. Então ia funcionar diferente. Está relacionado com o que eu gosto?
Por exemplo, dentro do trabalho, como eu atuo no meu setor, eu gosto daquilo, estou acostumado, está relacionado? Tá, já é alguma coisa. Veio ao encontro a minha área de trabalho, por exemplo, eu não gosto do assunto, mas eu trabalho nesse setor. Então vem, né? Então tem relação com meus estudos. Tá show, perfeito, já ajuda. Você tem que lembrar que nada é mais difícil, mais estressante do que a gente trabalhar com algo que a gente não gosta, né? Então, se for algo que eu não gosto, chegue num contexto que seja um assunto que seja bom para todo mundo. Bom, ainda existe, deixa eu ver, a gente tem que ver aqui, muito importante essa também, mas essa eu vou colocar só por colocar, porque os temas que estão lá, existe informação sobre esse tema. Por exemplo, eu vou falar de matemática financeira, mas eu quero falar da matemática financeira, sei lá, num ativo da empresa onde eu trabalho, não tem quase nada escrito sobre ele. Pô, então não tem muita coisa sobre o tema. Talvez tenha até em inglês, como eu falei para vocês. Mas aí vocês têm que ver, vai ser mais difícil de vocês pesquisarem, né? Tem que ver aonde tem, como que você vai pesquisar. Geralmente você vai para o Google Acadêmico naquela forma que eu mostrei para vocês. Mas se não tiver muita informação, sai fora desse assunto e pega um outro melhor. Deixa mais para pós-graduação, mestrado, doutorado, que é mais difícil. Outra pergunta, o tema é relevante? Relevante como, professor? Ah, eu posso usar ele nas empresas, ele pode ser replicado, ele serve só para minha empresa, ou ele serve para a comunidade, para outras pessoas, para as outras empresas. Então vocês têm que ver se ele é relevante, se vai trazer pessoas a ler o seu trabalho, tá? Se tem uma relevância. Se você responder sim, ele fala sobre a realidade na prática, com pessoas, com empresas ou na sociedade, perfeito. Se ele é relevante, tem algum impacto, perfeito, está no caminho certo. Agora que a gente já tem o tema, a gente vai partir então para o tema. Como que a gente vai ver os temas aqui? Exemplo, vou colocar aqui essa parte de alguns temas para que vocês possam ver. Ó, tema, o impacto de novas tecnologias de informações na produção de artigos científicos. Pô, que longo é isso aqui, né? É longo, mas ele é relevante. Vamos achar a página aqui. E aqui está o trabalho, os impactos das tecnologias de informação e geração de artigos científicos, tópicos de estudo. Aí vocês vão ler o quê? A introdução, certo? Vai ter ali. Se não quiser ler a introdução, não tem problema. O que mais importa para vocês é o resumo e aquela parte da conclusão. Aqui embaixo. Conclusão. Pô, beleza. Vi que tem relevância. Ele vem ao encontro que eu estou trabalhando. Vou separar, vou colocar lá no encurtador. Olha que comprido que é esse aqui, ó. Esse trabalho. Aí eu vou vir aqui na nova aba, venho aqui no encurtador, coloco ele aqui dentro, encurto ele, copio a minha URL e coloco ele aqui debaixo. Depois eu vou vir lá naquele modelinho lá dos autores, lembra? Para me organizar, eu organizo ele aqui. Show de bola. Eu já fiz o primeiro, já separei, tá tudo tranquilo. Outros tipos de tema, para que vocês possam selecionar e ver como a escrita de tema. Ó, controle interno de administração pública, o papel do enfermeiro na prática de aleitamento materno. Vamos ver mais alguns aqui. Vou pegar aqui um geral e vou deixar vários temas aqui para que vocês possam ter uma ideia do que é tema. Porque a gente aprende melhor com modelos. Como isso aí vai ficar na íntegra, vocês conseguem ver. Ó. Coloquei vários temas aqui com os títulos para que vocês possam entender cada um deles, tá? Ah, por exemplo, vou clicar nesse outro aqui só para poder abrir e vocês poderem ver o título e encontrar na internet. Ó. Metodologia para implementação. Tem um outro aqui, ó. Por isso que é bom colocar os links, que vocês vão colocando lá no documento de vocês e já vai abrindo os documentos, ó. Então é bem tranquilo. Ah, eu vou utilizar esse, tenho certeza? Eu vou baixar ele no meu computador, vou colocar lá, ó, Fernando, taranã. Vou vir aqui no meu Drive, lá na minha pastinha, certo? Vou colocar aqui artigos utilizados? Não. Por quê? Eu ainda não tenho certeza. Eu só li o resumo e lá aquela parte da conclusão. Então eu vou dar mais uma lida nele para ver se realmente. Aí eu puxo ele aqui para dentro e ele vai ficar solto aqui dentro. É isso mesmo que eu queria. Vamos pegar mais um aqui, esse outro aqui. Ó, já tenho 2. Qual que eu vou utilizar? Ah, eu li esse daqui do Fernando e achei legal, eu vou utilizar. Aí eu jogo ele aqui para dentro. Quando eu for abrir ele, eu vou começar a trabalhar lá com aquelas ferramentas. Lembra que a gente viu? Ver ali o que eu vou utilizar em vermelho, em comentário, e vou começando a escrever dentro do artigo dele. Porque eu vou usar ele. Ó, já sei aqui alguns dados do título e tudo mais. Vou anotando porque esse aqui eu já sei que eu vou utilizar. E assim eu vou seguindo. Já entendi essa parte. Beleza, vamos seguir agora para outra parte. Os temas estão ali, cronograma também. Vou
colocando para baixo. Claro que eu não estou organizando aqui porque minha intenção não é organizar, é mostrar para vocês a organização é com vocês. Etapa 2. Delimitação do tema. Por que a gente tem que delimitar o tema? Se o tema ele for, por exemplo, marketing, eu colocar lá o meu título, o tema marketing, pô, eu vou morrer escrevendo, né, galera? Porque marketing tem para tudo quanto é lado, né? Então eu tenho que começar a fazer algumas coisas para mim facilitar. Por exemplo, o sistema funil, sistema pirâmide invertida. Eu vou pegar, quando eu for fazer o meu desenvolvimento, a minha introdução, na verdade, eu vou começar a escrever ela dessa forma. Vou falar do geral, do marketing, onde ele abrange, parará, e vou trazendo ele para dentro do meu problema. Aí eu vou conseguir fazer um paper, que ele é muito pequeno. Mas eu tenho que falar um pouco do geral, porque a pessoa que vai ler o meu artigo, pode ser que ele não entenda nada de marketing, ele não sabe nem do que você está falando. Então você precisa falar um pouquinho para ele entender o contexto. E depois, logo em seguida, você vai puxando para dentro do problema a sua pergunta, né? O seu problema de pesquisa. Então vamos dizer aí que o tema é da área de administração. Então, um exemplo aí. Vamos nos basear em algumas grandes áreas de atuação dentro da administração, igual que eles colocaram lá no tema do paper, dos 4. Vamos trabalhar aí planejamento estratégico, controle de qualidade, ainda dentro da administração. Pode ser RH, pode ser o próprio marketing. O maior que seja o nosso interesse, né, sobre um determinado assunto, assim a gente tem que evitar fazer assuntos meio que não encontra muita coisa dentro da internet, porque é meio complicado. Vou dar aqui um exemplo totalmente fora da área, mas para que vocês entendam. Vou falar sobre o ciclo de reprodução das lesmas selvagens africanas. Pô, eu tô aqui no Brasil, nem sei se existe lesma selvagem, né? E nem se ela vive na África. Então, pô, eu vou pesquisar sobre uma coisa que não sei quem pesquisaria. Para quem interessaria isso? Se é uma curiosidade só minha, aí não é um problema de pesquisa. Sai fora disso, entende? Que não vai ajudar, só vai te atrapalhar. Só foi um exemplo, claro, né? Eu quero dizer com isso, né? Que o tema deve ser sempre delimitado. Vocês têm que colocar uma área e ali vocês delimitar ele, né? Vamos ver alguma coisa aqui. Tem mais algumas perguntas que vocês podem responder para vocês delimitarem. Por exemplo, aqui. O que realmente me interessa? Dentro do tema que eu já escolhi, beleza? O que pode ser útil para me poder ver? Vamos dizer aí do marketing, eu escolhi o marketing. Aí eu vou dar um exemplo lá. Decidi que vou trabalhar o marketing digital. Show de bola. Sobre o quê? Vamos colocar ele mais no funil ainda. Sobre o comportamento do consumidor. Aí eu tenho que perguntar. O quê? Bora lá, vamos responder isso aqui. O assunto me interessa. Existe bastante informação disponível a respeito. Tem impacto para as empresas ou os consumidores? Se eu respondi sim, eu estou no caminho certo. Se eu respondi não, opa, não estou. Então vou mudar. Eu quero falar do endomarketing, treinamento, em logística. Já tem alguns assuntos? Não tem muito assunto, então vou sair fora. Depois que eu decidi realmente que, pesquisei lá, vi que tem bastante assunto, show de bola. Vou ter bastante coisa para colocar dentro do meu trabalho, vou ter conteúdo. Esse, então, está aprovado. Vou seguir nele, né? Então, depois de eu limitar aí, já tenho o meu tema, delimitei meu tema, coloquei dentro do funil, agora vocês vão passar lá para o Google Acadêmico e começar a descobrir os conteúdos básicos sobre o tema. Vão começar a pesquisar, fazer as anotações de vocês e guardarem no Drive. Então a gente conseguiu delimitar, então agora a gente vai começar a iniciar o assunto, né? A gente vai começar a escrever. Então a gente vai começar de que forma? Sobre a justificativa do assunto. Por quê? Vocês vão perguntar, por que eu estou escrevendo sobre esse assunto? Depois daquela pesquisa prévia que vocês fizeram lá no Google Acadêmico, vocês têm que descrever. Vamos descrever. Mas por que eu estou escrevendo sobre isso? Eu tenho um problema de pesquisa? Então vamos colocar aqui. Agora que eu já fiz as etapas, vamos escrever. Primeiro, na apresentação do tema ali. Então a gente tem que lembrar que o tema é a nossa carta magna da coisa, né? É o nosso convite para que os outros acadêmicos consigam ler, né? Primeira impressão ali. Pode simplesmente jogar um texto qualquer ali, ele tem que ter um contexto, um fundamento para que a pessoa possa querer ler o seu artigo, certo? Não pode brotar simplesmente como um combustível instantâneo. O tema é o assunto que você já fez. Então, principalmente se ele é relevante, tá tudo ok. Vamos esclarecer para o leitor, que é a introdução, a primeira coisa que vocês vão colocar, que é explanar ele, dizer no total qual é o campo de atuação, o que ele é, e depois vocês vão afinalando o tema
para que ele vá entendendo, porque talvez ele não conheça o assunto. Depois disso, a gente vai ver as realidades dentro do que se demonstra na relevância desse artigo que eu estou escrevendo, né? Eu vou chamar ele de artigo, de paper, de vez em quando, e eu vou fazendo tipo um resumo antes de começar a escrever. O resumo ele é muito importante, porém, o resumo é o último que você vai colocar no seu trabalho. Mas para que você consiga começar a construir a sua introdução, você tem que fazer um resumo de todos aqueles artigos que você leu, certo? Para que você consiga ali encontrar um problema em questão. Porque pode ser que esse seu problema já foi respondido por outro e você acaba não tendo um problema, você apenas não pesquisou direito, né? Então você tem que pesquisar antes de achar que é um problema ou que não tem resposta para esse problema, pesquisar para ver se alguém já não respondeu. Então a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Lembrando que o paper, que ali é o início da introdução, é o seu cartão de visita. Sempre tem que fazer ele legal para que dê um impacto. Então você vai apresentar primeiro o que ele é, de que ele se trata, qual que é a intenção do trabalho, certo? Responder geralmente um problema ou responder uma pergunta, resumidamente, claro, os porquê das questões. O que significa esse tema, as informações básicas e importantes sobre ele, a sua relevância que tem ou para as indústrias, para as empresas, para as pessoas ou para a sociedade em si. Vai falando isso tudo na sua introdução. Vamos dar um exemplo. O marketing de relacionamento é tal. Funciona tal. Funciona assim. Tem determinada importância. Taranã. Você já está descrevendo. Ó, não é tão difícil. Depois a gente pode falar aí, vamos delimitar o tema. Já falei ali o grosso. Agora estou delimitando. Vamos descrever o que foi investigado. Por exemplo, apresentar o seu problema de pesquisa. Dentro dele ali. Por que você acha que ele é um problema? Vamos dar um exemplo melhor. O marketing de relacionamento tem uma problemática tal. Tem como propósito relacionar os resultados das empresas do segmento X com o segmento Y. Você vai apresentar como uma pergunta de pesquisa, a sua metodologia, os instrumentos que você vai utilizar, se vai ser uma revisão literária, que geralmente vai ser o de vocês, vai ser uma pesquisa de campo, por exemplo, você vai fazer uma entrevista com alguém, você vai nas empresas, você vai decidir, vai ser uma pesquisa de campo. E no final lá você pode falar sobre a estrutura dos capítulos, por exemplo, o que eu vou encontrar no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, fazer tipo uma estrutura ainda na introdução, para que o leitor logo na introdução já sabe o que ele vai encontrar e o que você pretende colocar no seu trabalho. Exemplo, capítulo 1, vamos tratar disso, capítulo 2, vamos tratar daquilo, e assim por diante. Assim como no resumo, que vocês lembram que é o último que vocês vão colocar, mas vocês já podem ir colocando alguma coisinha que o resumo vai ser mudado. O resumo e a introdução, na verdade, são os dois últimos, mas a introdução você já pode colocar no trabalho, porque vocês vão mudar ele frequentemente. É bem normal isso. Ou vamos dividir a introdução num conjunto de informações personalizado, né? Depois a gente só vamos precisar adequar o conteúdo a cada item da introdução. Você já sabe então que você tem que falar do geral, depois você tem que falar do específico, depois você vai falar do problema da sua pesquisa e os objetivos. Tá? Tem os objetivos geral e o objetivo específico. O objetivo geral é o que você quer alcançar com essa sua pesquisa. E o objetivo é o caminho que você vai fazer para alcançar isso tudo, beleza? Então é mais ou menos assim. Vamos ver aqui. Na introdução a gente pode seguir ali e tal. Já falei esse, que era da pirâmide invertida. Temos dois tipos de introdução que vocês podem fazer, a curta e a longa. Qual é a diferença de uma para outra? A curta, ela vai te basear mais ou menos ali, sei lá, em 300, 500 palavras, igual o resumo, no mesmo tamanho do resumo, um pouco maior, onde você não vai utilizar citações, vai falar simplesmente sobre o contexto todo. E você ainda pode usar a longa, para conhecimento de vocês. Se vocês usarem a curta, vocês depois vão ter que fazer um tópico para o desenvolvimento, onde vocês vão colocar várias citações para confirmar o seu trabalho, para discutir as ideias de autores mais antigos com mais novos, ideias contrárias, para o seu trabalho ficar bem rico, vamos dizer assim, bem interessante. Então sempre é bom vocês colocarem ideias adversas. E aí eles vão confrontando uma com a outra para chegar no teu contexto. E tem a longa, que a longa você já vai falando a introdução, tem na base aí de 2 folhas, por exemplo, e você já vai colocando direto, já com citações e tudo, já falando e direto ao assunto. Pode usar as duas formas? Pode. É bem tranquilo. Geralmente, academias, as universidades, faculdades,
tranquilo, deixam. Aqui eu vou ainda dar uma olhada ali na nova estrutura, porque foi formulada o paper da Uniaselv na parte 2, e eu vou ver se ele impede alguma coisa. Se ele não impedir, vocês podem usar tanto uma quanto a outra. Mas eu falo com vocês na próxima aula. Então, beleza. Aqui já foi. Bom, agora vamos ver o que é mais importante dentro dessa parte de porcentagem. Se a gente for dividir a introdução, por exemplo, ou o nosso trabalho, o nosso artigo, em porcentagens, o que é mais importante? A gente podia colocar aí que 10% ela se baseia mais ou menos na apresentação, ou nos conceitos que eu coloco no meu trabalho. O que são eles? O título, as palavras-chave que vai ter dentro do meu trabalho. Tá? Até para pesquisa, essas palavras-chave são muito importantes. Vocês vão colocar a palavra-chave também dentro do contexto depois da introdução, que eu vou ensinar isso para vocês também. Elas são muito importantes. Elas têm que vir mais ou menos alinkada no seu tema, as palavras-chave, e também ela tem que percorrer dentro do seu título, dentro do seu corpo, do seu desenvolvimento do texto. Palavras-chave, o tema, o título, a apresentação do título, no caso, com as palavras-chave, o conceito como tema ou como termos, linkando eles entre os conceitos. Como que você vai linkar, por exemplo, se você tem... Eu até acho mais válido você colocar ali umas 3 palavras-chave do que vocês botarem 4, 5, 6. Porque fica muito extenso para vocês desenvolverem cada uma delas. Pensa como se fosse uma redação que você vai reparti-la em 4 parágrafos, vamos dizer assim, e cada uma delas tem 3 tópicos que você vai desenvolver. Logo no início você vai falar dos 3. E depois no envolvimento, ali no desenvolvimento, você vai falar de 2, depois de 1, e depois você vai finalizar com a sua conclusão. Nada mais é do que isso aqui, tá, galera? A introdução é bem parecido com isso. É o que vocês vão fazer nesse conceito. Então, mais 10% fica do trabalho é referente a essas palavras-chave, o tema, o título, tá? E como você está linkando elas na sua introdução, no seu resumo, que é o que o leitor vai ler. 70% é a revisão ao contexto, como você escreveu, de como você linkou os autores com o que você está defendendo. Também a ortografia, né? O rico de palavras, sinônimos que vocês vão usar na terceira pessoa. Pode usar na primeira pessoa, professor? Pode. Mas no Brasil, a gente tem como costume usar a terceira pessoa. Quando é nos Estados Unidos, geralmente, quando vocês forem procurar artigos em inglês, geralmente eles estão na primeira pessoa. Tá? Então, para o Brasil, vamos manter a terceira pessoa. Contextualização. O que você vai fazer na contextualização? Que é no seu desenvolvimento. Você vai descrever o que você leu, não é verdade? O que você estudou lá nos artigos, o resumo que vocês fizeram. Vocês não vão copiar o resumo lá e colar ali, não é isso. Vocês vão ler e vão descrever com as suas palavras o que vai realmente sendo fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Que venha em contra ao seu tema. Porque vocês vão começar a colocar vários autores, né, para linkar dentro desse contexto. Você vai apresentar aí os contrastes. Lembra que eu falei que é bom você ter sempre autores mais antigos com os mais atuais, ou ideias não sejam semelhantes, sejam controversas, para que o seu trabalho fique mais interessante. Até o leitor, ele vai ler, pô, o cara realmente ele leu bastante coisa para poder chegar nesse contexto. Enriquece um monte o trabalho de vocês. Então você vai separar ali uns 30 artigos na internet, vocês 5 aí, do grupo de vocês. E na verdade vocês vão utilizar uns 15, depois desses 15 vocês vão filtrar mais um pouco e vão utilizar só uns 10, tá, galera? Isso é normal, é o que vocês vão utilizar realmente. Quando vocês baixarem os artigos, olhem quantos autores eles utilizaram nos artigos dele. Que o paper nada mais é do que um artigo, tá? Ele só tem um nome diferente pela sua configuração. Mas a mesma quantidade que geralmente eles vão usar lá é o que vocês vão usar aí. Então você olha lá no referencial teórico, quantos autores eles usaram. Tá, mas a cada referência eu posso usar uma vez só a referencial para me colocar lá embaixo no referencial? Não, eu posso usar, por exemplo, 4, 5 citações do mesmo autor e só vou usar um referencial lá embaixo. Bem tranquilo. Então você pode ir filtrando dessa forma aí. E os 20% restantes, que a gente falou 10 do tema, palavra-chave, 70% do seu desenvolvimento, que você vai descrever, os 20% é o quê? Eles vão analisar o problema, que é a problematização, a sua justificativa para poder estar escrevendo sobre isso. Então, por que você acha que isso é importante de você estar pesquisando? Quais hipóteses que você pode chegar?
Se é hipótese, quer dizer, você ainda não sabe. Você está colocando lá que as hipóteses de você chegar a uma solução pode ser assim, pode ser não. Negativa ou afirmativa, todas as duas são válidas. Por quê? Mesmo que você não chegue à resposta que você pretendia, é válida, porque aquela pesquisa outra pessoa não vai fazer igual, porque sabe que você não chegou a uma resposta concreta. Então, bem tranquilo. Por isso que está dizendo ali que é uma hipótese, beleza? E a sua relevância para a sociedade, para as empresas, para a comunidade. Então, esse é 20%. Para vocês poderem aí dar uma olhada e ver como que vocês podem fazer o cálculo, que é assim que provavelmente o cara que vai lá corrigir da banca, que não somos nós, eu só vou orientar vocês, ele vai avaliar dessa forma. Então, mais ou menos, você vai saber como que vai sair a sua nota. Você faz esse cálculo por aí, que eles também acredito que eles vão usar essa tabela. Como que vocês vão fazer, então, com esses artigos? Vocês vão começar lendo resumo, conclusão. Tem mais algumas perguntas que vocês podem responder. Por que eu estou colocando perguntas, galera? Isso aqui ajuda bastante vocês desenvolverem. Respondendo as perguntas já vai ajudar. O que se sabe dos conceitos apresentados anteriores? Eu já tenho um problema de pesquisa. Eu quero saber o que tem. Como o objeto de estudo já foi retratado pelos outros autores. Há diferença nas perspectivas? Lembra que eu falei lá dos mais antigos, dos mais novos? Como que vai funcionar um do outro? Vocês vão respondendo e colocando ali, que naturalmente, quando vocês já vão respondendo, vocês já estão descrevendo. Então, o objetivo é levar o quê? O leitor a crer que existe uma defasagem de informação, que ela está, por exemplo, é uma informação que você está reutilizando, mas ela está antiga. Ninguém ali de 2000 para frente pesquisou mais sobre o assunto. Então, ela é relevante. Por exemplo, o sarampo, acho que é o sarampo que está voltando no Brasil, né? Tem muitas pesquisas sobre sarampo, mas tem pesquisas de quando ele estabilizou para trás. Para frente, ninguém escreveu mais nada aqui no Brasil, porque não houve casos. Porém, agora está voltando com força total. Dá um artigo aí? Claro que dá. Você vai ter uma pesquisa atual sobre como que está a pesquisa, quantos casos, quantas pessoas. Vai fazer de que forma? Vai fazer uma pesquisa de campo? Não. Você vai fazer literária. Você vai ler coisas escritas atualmente. Vamos dizer, do ano de 2020 a 2022. Dá para fazer um artigo sobre isso, só para que vocês consigam entender a ideia, tá? Tem demanda do assunto? Pode se perguntar também. Pessoal, você acha que vão começar a encontrar ou a pesquisar sobre esse assunto? Com certeza vão, né? Sobre o assunto do sarampo aí, é novo, e se tiver alguém na família, a primeira coisa que vai fazer é o pessoal pesquisar, começar a baixar e escrever sobre a coisa. Legal. Então, agora que eu já estou tendo uma ideia, vamos aqui escrever ou pensar sobre o nosso problema de pesquisa que a gente vai colocar. Então, a gente pode transformar o assunto que a gente está pesquisando, em geral, né, numa questão central aí, em um problema a ser investigado. No caso do sarampo, que eu dei o exemplo aqui. Então, aqui a gente vai apresentar um problema de pesquisa. Vamos dar um exemplo aí. Ele já foi explorado, porém, em que ano, em que data, em que época? Ele já foi explorado, mas talvez não com o método que eu vou utilizar, ou que eu estou utilizando, ou que eu penso em utilizar. É válido? É, você não está clonando. Você está pegando aquela forma que a pessoa fez e está replicando ela aqui, mas vai replicar de forma diferente. Um outro tipo de pesquisa que pode resultar num outro resultado. Ou às vezes você pode pegar uma metodologia que aplicaram lá na Amazônia. Você vai aplicar aqui no Rio Grande do Sul. Pode escrever sobre isso? Pode, sem problema nenhum. São lugares diferentes, né? Ambientes diferentes, pessoas diferentes e também dá certo. Ou nunca foi estudado ou aplicado. Quando nunca foi aplicado e nem estudado, vocês tomam cuidado com isso, porque é mais difícil de vocês fazerem. No lugar da onde eu estou ou que eu estou estudando, aí pode até ser. Eu vou aplicar algo que está lá na Amazônia, mas aqui na minha região, beleza, aí tá tranquilo. Agora, se você for inventar a roda, cuidado, que isso aí é meio ruim. Talvez o método que você está utilizando já foi utilizado em outro estado, mas eu vou utilizar na minha região. Aí pode, aí tranquilo. Como que a gente pode apresentar aí a questão do problema? Como eu posso descrever ela no meu artigo? Aí eu trouxe os modelos, que vai ajudar vocês. Vou colocar aqui, os dois aqui, tá bom. Apesar de todos os trabalhos que já estudam tratamentos para distrofia muscular, nenhum tratamento propôs algo que de fato curasse a pessoa definitivamente. Ela vai pesquisar sobre esse assunto e ela ainda vai complementar. Todavia, esse objeto de estudo nunca foi estudado na minha região, tararã. Então, para você começar a colocar na tua introdução como você vai descrever esse problema. Vocês podem começar assim. Entretanto,
Nessa região, o objeto de estudo nunca foi estudado, apesar de todos os trabalhos que já demonstram a aplicação desse método X ou nesse objetivo Y, neste método já foram comprovados mais recentemente como falhos. Então agora você vai tentar de novo fazer ele e ver que dessa forma dá certo, tá? Você pode fazer junto com esses exemplos aí que vai ajudar vocês. Apesar de, todavia, entretanto, essas partes vocês podem usar que enriquece bastante. Quando vocês começarem a ler o artigo, vocês começam a sublinhar essas partes no artigo que vocês estão lendo. Vocês vão ter um monte de ideia para construir perfeito o trabalho de vocês. Não invente a roda, entendeu? Vai pegando a ideia de cada um e construindo de vocês. Não é plágio e vai dar tudo certo. Nesse caso aqui, a gente pode... Ele diz aqui, ó, você pode perceber que é uma problematização e é algo que os outros não fizeram. Pode ser que é algo que já está no mercado, mas naquela região ou naquela sua situação não fizeram. Ou ainda que fizeram e deu errado. Depois a gente vai pensar em quê? Nos objetivos. Vamos colocar aqui. Problema já entendi. Agora vamos pensar nos objetivos. Ou seja, né, nas etapas que podem nos levar a responder o nosso problema. Quais são as etapas que eu tenho que seguir para supostamente responder o nosso problema? Vamos colocar um pouquinho mais específico aqui. Problema e objetivo. Que na verdade o objetivo tem tudo a ver com o problema. Então, primeira coisa, o tema e o assunto que a gente vai ver. A gente tem que ver o comportamento do consumidor. Se fosse assim o nome desse que seria o meu título lá, do meu tema. Comportamento do consumidor, porque eu estava vendo a coisa digitais lá em cima. Aí eu coloquei assim, delimitado comportamento dos consumidores brasileiros dos produtos consumidos na educação à distância. Que optaram, alunos que optam por EAD, qualquer um desses. Ah, estou limitando. Ah, e agora, o que eu faço? A gente vai transformar esse tema em um problema de pesquisa. Problema em questão dessa pesquisa. O que você quer, eu vou me perguntar, com o meu tema. Ele pode merecer uma investigação? Pô, com certeza. Por que os alunos hoje em dia estão escolhendo a faculdade em AD e não mais a presencial? Vou fazer uma pesquisa de campo ou uma literária, através da internet de pesquisa. Eu vou achar um monte de coisa, é relevante, é interessante, eu ainda posso filtrar ele mais ainda. Eu quero saber na minha cidade por que está fechando as faculdades presenciais e as IAD estão aumentando cada vez mais. Por exemplo, que eu sou dono de uma faculdade, eu quero saber o que está ocorrendo. Pô, beleza, esse produto que eu vou fazer pode ser interessante. Outra universidade pode querer ler seu artigo para aplicar a mesma pesquisa para descobrir o que está ocorrendo com o pensamento ou com essas decisões desses acadêmicos. É claro que a gente já vai encontrar um monte de coisa que a gente já sabe. Tempo, dinheiro, família, vai ter várias coisas que a gente vai ver que a gente está migrando para essa modalidade porque é uma realidade atual. Então a gente já tem aí alguma coisa para descrever referente à nossa justificativa, o porquê a gente acha que é um problema. Então a gente vai transformar aí. Outro exemplo também a gente pode dar que leva o consumidor a escolher o curso na modalidade EAD ou modelo EAD. Pode perguntar: que restrições os consumidores costumam ter em relação aos cursos em EAD? O consumidor confia na modalidade em EAD? Os benefícios do modelo em EAD são apresentados de que forma? Correta aos consumidores? Tem alguma coisa enganosa na internet? O pessoal oferece, sei lá, 6 meses gratuito ou inscrição gratuita. E quando você entra no curso, você vê que é furado, o cara está te cobrando, tem alguma coisa enganosa? Então são coisas que você pode perguntar. Pode colocar dentro do seu questionário para poder desenvolver. Vou colocar algumas aqui para vocês terem uma ideia. E dentro, respondendo essas perguntas. Quais são os principais fatores que levam os estudantes do curso de graduação no Brasil a optar pela modalidade do ensino à distância? Então, várias coisas aí. Por exemplo, isso é um problema. Uma pergunta para mim responder, não é verdade? Eu ainda não sei quais são esses fatores. Não encontrei muita coisa no mercado. Objetivo geral dele. Agora, que a gente pode colocar. Objetivo geral sempre é o problema na afirmativa. Identificar quais os principais fatores que levam estudantes do curso de graduação no Brasil a optarem pelo modelo à distância. Beleza. E os específicos, que são as etapas para alcançar esse objetivo geral. A gente tem aqui os dois. Vou colocar aqui para vocês. Os específicos dessas etapas para alcançar o objetivo geral. Conceituar o ensino à distância, traçar um perfil com as principais características dos estudantes ou estudantes universitários ou universidades no Brasil, apresentar modelos teóricos
que abordam o processo de decisões de compra, pesquisar as amostras de consumidores que optam pelo modelo em AD. São várias coisas que eu posso utilizar para construir. Já se fosse um tema, por exemplo, do marketing digital, que eu tinha falado lá anteriormente, eu posso colocar para me delimitar ali, por exemplo, marketing digital, certo? Para produtos informacionais brasileiros que divulgam através do Google AdWords, aquele que tem lá, não sei se o nome é bem esse. Pô, eu posso colocar ali dentro, né, para ver ali como que se faz esse artigo, o marketing pago, que o pessoal coloca ali as mídias digitais, que é aquele que você clica numa imagem e ele vai aparecendo para você para tudo quanto é lado. Então a gente vai colocar o marketing digital e os infoprodutos, na verdade, como que o pessoal se reage em receber esses infoprodutos. Eu vou descrever os objetivos específicos para eu poder chegar a esse contexto, a responder a minha pergunta, né? Agora é só se transformar ele num problema de pesquisa. Exemplo aí. O marketing digital é capaz de produzir resultado consistente? Quando eu coloco ele lá, então ele vai geralmente estar sempre trazendo cliente para mim. Vale a pena eu estar pagando todo mês? Eu estou recebendo de volta o retorno? Não sei, tem que fazer uma pesquisa. É um problema de pesquisa? É. Mas talvez para mim responder lá em cima o porquê disso, do marketing lá, eu vou colocando os específicos. Eu tenho que responder essas perguntas especificamente, certo? Então ali, qual é o nível de investimentos necessário para produzir resultados em campanhas de marketing digital? Os consumidores respondem positivamente ao marketing digital? O Google ADS lá, vamos colocar assim, é uma ferramenta efetiva de divulgação online? Vamos colocar esses problemas aqui, eles podem ajudar você. Beleza. Sempre vocês podem ver que eu estou utilizando forma de responder, tá? É a melhor forma que tem para a gente desenvolver o nosso trabalho. Conforme a gente vai respondendo elas, nosso trabalho vai tendo corpo. Problema nesse caso aqui a gente tem: que resultados a campanha de marketing digital via ADS são capazes de produzir para pequenas empresas que vendem produtos de informação? Objetivo geral: identificar que resultados as campanhas de marketing digitais do Google ADS ou produzir para pequenas empresas que vendem produtos de informação, infográficos no caso. Aí tem os objetivos específicos dessa pesquisa, as etapas: conceituar os marketing digital e apresentar as suas principais características, caracterizar os produtos de informacionais, apresentar as principais características das ferramentas do Google ADS, pesquisar amostras de empresas que negociam produtos digitais e assim por diante. Para não ficar tão maçante, galera, eu já falei bastante do que você vai colocar na introdução. É isso que vocês têm que fazer. Isso tudo aí, professor, é mais ou menos desse contexto, tá? Para que vocês possam aí resumir o contexto da coisa. Eu ia falar já uma parte já do desenvolvimento, mas deixa para um outro vídeo. O importante é vocês entenderem o objetivo que vocês têm que fazer. Criar um tema, dentro de um tema vocês vão delimitar o tema, colocar uma coisa mais dentro da realidade. Depois que você delimitou o tema, você vai falar um pouco sobre o tema que você escolheu, no geral. Depois você vai falar um pouco mais específico do que você quer chegar. Logo em seguida, você vai falar do seu problema, certo? De pesquisa, numa região, num produto ou em algum acontecimento. Vocês vão entender isso melhor quando vocês começarem a ler o resumo e a conclusão dos artigos. Vocês vão ver isso lá. E vocês já vão anotando, que vai ajudar vocês a desenvolverem. E logo depois vocês vão colocar o objetivo geral, tá? Do que vocês precisam para chegar a responder a resposta, e o objetivo específico, que é o caminho até chegar à suposta resposta. Beleza? Então, a introdução, o tema, os objetivos estão finalizados. Na próxima eu vou falar de desenvolvimento, porque é o que mais vale, é 70%. Aí sim a gente vai começar a falar como que vocês já vão ter no drive de vocês os artigos salvos, tudo tranquilo. Aí a gente vai começar a falar como que vocês vão colocar as citações dele dentro do desenvolvimento de vocês. Tranquilo, galera? Muitas dúvidas? Muito tranquilo? Muito mais ou menos? Mas pelo menos eu falei bastante de uma coisa só, para que vocês consigam entender essa primeira parte e não caiam aí em problema de como fazer ou como não fazer. Alguma dúvida aí, mais ou menos na direção? E aí vocês podem começar a produzir, tá, galera? Que aí o nosso prazo já vai. Então, eu vou começar a gravar outro vídeo já referente
Provavelmente eu vou, dentro desse sistema do paper, eu vou gravar 2 vídeos por semana. Além desse da aula de hoje, eu vou gravar um fora e emendar nesse para que vocês consigam já avançar mais um pouquinho para a gente não perder o prazo. Se eu deixar só para falar na última atividade de cada matéria, já está no final, né? Então a gente não vai chegar lá. Então eu já vou gravando, me adiantando. O mais longo, mais um pouquinho ali é o desenvolvimento, mas depois que vocês entenderem o desenvolvimento, o resto é barbada, é tranquilo. Vocês pensam como se fosse uma estrutura de redação gigante, tá? Mas o resto vai ser detalhado assim, eu vou dar alguns exemplos e vocês vão conseguir fazer tranquilo. Isso, as dúvidas vão vir, Felipe, ao decorrer mesmo, conforme vocês vão construindo. Mas eu já dei bastante base de informações para vocês, bastante ferramentas de pesquisa para que vocês iniciem. Tá? Então cria um grupo lá, cria um documento, baixa o paper, começa a descrever, que depois, se tiver a mais, é mais fácil tirar do que vocês acrescentarem. Tá? Então bem tranquilo. Então, galera, uma feliz Páscoa a todos vocês. Abraço a todos os familiares. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí. Então tá bom, galera. Fiquem bem. E se Deus quiser, até a próxima. A gente tá junto. Obrigada. Feliz Páscoa também. Muito obrigado. E eu vou passar aqui alguns vídeos que eu não acabei passando aqui do tema da limitação dos temas. Show. E depois a gente volta aí dentro desse contexto. Grande abraço a todos.